O veículo blindado mais avançado do mundo foi enviado ao deserto em uma missão especial. Mas as pessoas lá dentro não eram nem criminosos cruéis, nem forças especiais de elite. Eram professores. Vocês já devem ter recebido o aviso. Não saiam da área designada sem permissão. E não digam nada provocador aos detentos. Prossigam com cautela e permaneçam em alerta máximo. Acontece que o destino desta viagem era a maior prisão internacional do mundo, Farlong. Por causa da reputação infame da prisão. O interior do veículo ficou em um silêncio mortal durante toda a viagem. No final, uma professora de ciências chamada Lara não conseguiu evitar e cumprimentou o homem sentado ao seu lado. Ela descobriu que o homem, Jong Dante, também era professor de ciências, assim como ela. A conversa deles gradualmente aliviou a atmosfera. Embora, além dos dois, os outros professores fossem especializados em matérias diferentes. Após algumas breves apresentações, os professores a bordo lentamente se familiarizaram uns com os outros. Um deles então, naturalmente, começou a falar sobre as lendas que cercavam Farlong. Farlong, ao que parecia, não surgiu como uma prisão comum. 50 anos atrás, um meteorito caiu no deserto. 5 anos depois, sob os esforços conjuntos de várias nações, a prisão conhecida como Farlong foi estabelecida. Por causa daquele meteorito. Muitos na internet especulavam que alienígenas eram mantidos lá. Alguns estudiosos até afirmavam que Farlong estava conectada aos portões do inferno. Com base nesses rumores, um professor adivinhou que seus alunos não eram prisioneiros, mas monstros. Essa afirmação foi rapidamente refutada por Jong Dante. Como educadores, não deveríamos acreditar em tais coisas. Onde quer que estejam, todos estão apenas tentando sobreviver. E todos merecem o direito de aprender. Mas, Sr. Dante, o senhor não tem medo. Mesmo que os rumores sejam falsos, ainda é uma prisão que abriga detentos de todo o mundo. Jiang Dante respondeu calmamente, eles simplesmente não têm educação. Pelo menos, é assim que eu vejo. Antes que os outros pudessem responder, os soldados que os acompanhavam fizeram um anúncio. Eles chegariam a Farlong em 5 minutos. Jiang Dante finalmente teve uma visão clara da prisão onde iria ensinar. Parecia um Vietnã de aço envolto em névoa. A maior prisão do mundo, Farlong. Os soldados os avisaram para entregar todos os pertences pessoais. E proibiram estritamente qualquer tipo de fotografia. Logo, todos perceberam que a prisão inteira estava tomada por uma névoa densa. Esqueça tirar fotos. Até mesmo enxergar claramente a olho nu era difícil. E este era apenas o primeiro posto de controle. Para começar a lecionar, eles precisariam passar por pelo menos mais um. Nesse momento, os soldados falaram novamente, depois que entregarem seus itens pessoais. Nós vamos acompanhá-lo até as suas salas de aula. Para sua segurança, por favor, siga sempre nossos regulamentos. Talvez influenciado pelos rumores de antes. Jong Dante sentiu um pavor genuíno. Mas depois de chegar até aqui, não havia como voltar atrás. Ele ficava repetindo para si mesmo para não ter medo. Tudo era pela sobrevivência. No momento em que conseguiu se acalmar, ele havia chegado à sala de aula. No entanto, assim que se sentou, sentiu que algo estava errado. O lugar onde ele daria aula era uma sala de isolamento, até o vidro na sua frente era à prova de balas. E Jong Dante não pôde deixar de se perguntar se os alunos conseguiriam ao menos enxergar o quadro direito. Antes que ele pudesse fazer a pergunta, o soldado responsável abriu a porta com um empurrão. Sr. Jong, está pronto. Estamos trazendo os detentos agora. Até a aula acabar. Não saia do seu lugar em hipótese alguma. Lembre-se disso. Enquanto a porta de metal batia com um estrondo, o coração de Jong Dante foi parar na boca. Ele podia ouvir vagamente passos se aproximando, seus alunos estavam prestes a chegar. Mas no instante em que a porta se abriu, Jong Dante prendeu a respiração. Ele mal podia acreditar que aquelas figuras bizarras paradas diante dele eram seus alunos. Encarando-os, o medo dentro de Jong Dante atingiu seu auge. Aquele rumor surgiu em sua mente mais uma vez. De que tudo trancado dentro de Fergland era um monstro. Jong Dante forçou-se a manter a compostura, repetindo para si mesmo que eles eram humanos. Apenas sem a devida educação. Depois de respirar fundo algumas vezes, ele finalmente recuperou a calma. No momento em que pegou o microfone,
Ele se tornou aquele professor confiante mais uma vez. Boa tarde a todos. Eu sou Zhong Dante, seu professor de ciências. Para quebrar o gelo, ele fez uma piadinha. Há muitas matérias interessantes sendo oferecidas desta vez, mas ouvi dizer que ciências é a mais popular. Por que vocês acham que é? Estão planejando construir um foguete e fugir da prisão. Mas para a surpresa de Zhong Dante, os detentos permaneceram em um silêncio mortal. Em vez disso, aquilo o deixou sem saber como prosseguir. Ele não teve escolha a não ser voltar a conversa para a aula. Hoje, vamos escolher um tópico mais simples e mais interessante do que construir foguetes. Vamos entrar no mundo da natureza. Todos devem ver o que está em suas mesas. Zhong Dante disse: isso é uma batata doce. Cultivar batatas doces geralmente é uma atividade de ciências feita com alunos do ensino fundamental. Mas esses detentos, de todas as partes do mundo, cresceram em sua maioria em gangues. O que tornava uma experiência como plantar batatas doces completamente desconhecida para eles. O processo pode parecer chato no começo, mas com um copinho, um pouco de água e um pingo de paciência, vocês podem ver a batata doce crescer. Jean D'Anton acreditava que, através desse crescimento, eles poderiam chegar a entender o valor da vida. Alunos de Fairgland, a razão pela qual estamos todos aqui hoje é porque cada um de vocês tem o desejo de aprender. Para mim, vocês são como esta batata doce, cheios de um potencial ilimitado que não é definido pelo ambiente ao seu redor. Então, a partir de hoje, vamos tentar cultivar batatas doces juntos. Antes que ele pudesse terminar, alguém esmurrou a mesa. Você está zombando de mim, dizendo que eu pareço uma batata doce. Jiang Daoting explicou apressadamente. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer é que todos vocês, assim como a batata doce, têm um potencial ilimitado para crescer. Mas antes que ele pudesse esclarecer o mal-entendido, ouviu o som de alguém mordendo uma batata doce. Alguns alunos já as tinham pego e começaram a comê-las com vontade. Isso não é para comer. Eu as distribuí para a aula, não para vocês comerem. Zhong Dante não conseguia entender. Essas pessoas vieram por vontade própria, mas nenhuma delas parecia disposta a cooperar. Naquele momento, ele ouviu um "ei" extremamente impaciente. E rapidamente olhou na direção de onde vinha. Corta a palhaçada e diz logo como a névoa é feita. A pergunta deixou Jiang Dante atordoado. Como a névoa é feita? Pensando na névoa que cercava Fairgland, ele entendeu imediatamente. Você está perguntando como o nevoeiro se forma, certo? O detento zombou. Cientista. Você nem sequer sabe o que é nevoeiro. Zhong Danting respondeu sem graça. Eu sou apenas um professor de ciências. Podem me chamar de cientista. É a sua forma de responder à minha piada de antes. Antes que Zhong Dantian pudesse terminar a frase, o vidro à prova de balas na frente dele de repente se estilhaçou. O homem que havia falado antes não usou arma alguma, ele esmagou o vidro à prova de balas com a cabeça. Naquele instante, Zhong Dantian perdeu completamente a coragem. Ele nunca tinha visto nada tão aterrorizante. O detento o encarou com um olhar brutal. Você realmente acha que eu estou brincando? Zhong Dante entrou em pânico e gritou: sala de controle. Sala de controle. Um detento quebrou o vidro. Quase no mesmo instante em que ele pediu ajuda, um grande grupo de soldados totalmente armados invadiu a sala de aula. Eles não miraram em ninguém em particular. Em vez disso, atiraram indiscriminadamente em todos naquele momento. Zhong Dante sentiu que todos ali tinham enlouquecido. Ele esmurrava a porta como um louco, esperando desesperadamente que alguém o deixasse sair. Mas a voz em seu comunicador era fria e indiferente. Espera até que todos tenham sido eliminados. Zhong Dante não conseguia compreender. Todos aqui iam morrer. Por causa do erro de uma pessoa. Até mesmo um homem cego, sem olhos, tinha uma arma apontada para a cabeça. No entanto, quando Zhong Dante voltou à realidade, ele percebeu que o cego que ele havia mencionado tinha esmagado o capacete de aço de um soldado com apenas uma mão. Isso era um massacre, pura e simplesmente, model. Só os alvos estavam errados, foi um massacre dos guardas pelos prisioneiros. Naquele momento, Jiang Danting teve a certeza absoluta de que aqueles seres eram monstros. Diante de uma cena tão sangrenta, ele mal conseguia respirar. Sua consciência se esvaía rapidamente. E no final, ele apagou completamente. Jiang Dante não percebeu que o homem encapuzado no canto o encarava o tempo todo.
Depois do que pareceu uma eternidade. Jiang Dante abriu lentamente os olhos. No canto, ele viu um homem com uniforme de prisioneiro, agachado. Seus olhares se encontraram. O ar se encheu de um silêncio mortal. Ainda abalado e não totalmente lúcido. Zhong Dante chegou a perguntar quem era o homem, enquanto sua mente clareava um pouco. Ele imediatamente sentiu que algo estava errado. O lugar parecia, inconfundivelmente, uma prisão. O que está acontecendo? Onde eu estou? O homem respondeu de repente, minha casa. Ao ouvir aquelas palavras, Jin Deantan virou-se instintivamente para olhá-lo. Não havia dúvida, a pessoa à sua frente era um prisioneiro. De repente, ele se lembrou que uma rebelião havia estourado antes de ele perder a consciência. Jiang Dante já sabia a resposta, mas estava com medo demais para aceitá-la. Isto é uma prisão. Isto é Fersland. O homem de uniforme de prisioneiro assentiu repetidamente. Você me trouxe aqui. Você deve querer algo de mim. Certo. O homem assentiu novamente e estendeu a batata doce em sua mão. Por favor, me diga como cultivar batatas doces. Naquele instante, Jiang Danting ficou completamente sem palavras. Ele nunca imaginou que este seria o motivo pelo qual foi trazido para a prisão. Jiang Danting finalmente desabou, gritando. Tudo isso por causa de uma batata doce. Você me arrastou até aqui por isso. Me trouxe para um ninho de loucos e maníacos. Só por causa de uma batata doce. Zhong Dante sentiu que estava prestes a enlouquecer. Finalmente, ele acreditou no que aquele professor tinha dito. Os que estavam presos aqui não eram humanos. Os guardas já tinham sido despedaçados por esses lunáticos com as próprias mãos. E agora, parecia ser a vez dele. Zhong Dantian de repente notou algo. O homem rotulado como prisioneiro 182 mantinha a mão direita escondida atrás das costas. Enquanto ele falava, um calafrio percorreu a mente de Zhong Dantian. Isso não é bom. Aquilo é uma faca. Sentindo o perigo, Zhong Dante avançou. Seu desgraçado. Para não ser morto pelo 182, ele tinha que atacar primeiro. Felizmente. Seu movimento funcionou. O 182 foi pego totalmente de surpresa. Jiang Dante acreditava que tinha a situação sob controle. Afinal, este homem mal parecia humano em comparação com os outros. Ele também era alguém que passou quase despercebido durante a rebelião. Então, contanto que Jiang Dante mantivesse a calma, a situação ainda poderia ser controlada. A prioridade agora era tirar qualquer arma que pudesse estar escondida naquela mão direita. Foi então que Jiang Danting percebeu a verdade: a manga direita do homem não continha braço algum. Por mais estranho que fosse, ele ainda amarrou a única mão esquerda restante do 182. Usar a violência era errado. Mas, naquelas circunstâncias, não havia alternativa. Suprimindo sua raiva, Zhong Dante acusou o 182 de arrastá-lo para o perigo com tamanha estupidez. Sequestrar alguém dentro de uma prisão era totalmente absurdo. Você quer aprender a cultivar batatas doces? Desculpe, não vai rolar. Ele não ia ensinar. Alguém que nem sequer conseguia pensar direito. Como você mesmo a batata doce. Pelo menos não será desperdiçada. Quanto a ele, estava de saída daquele lugar. Enquanto falava, começou a calcular. Qual o número do quarto? Quando é a hora da refeição? As portas lá fora ainda devem estar trancadas, certo? Jiang Dante estava convencido de que a rebelião havia acionado um bloqueio total. Os guardas deviam estar procurando por ele. Se fizesse barulho suficiente, eles o encontrariam. Mas quando olhou para fora do quarto, tudo o que viu foi uma névoa espessa que obscurecia tudo. Ele sacudiu a porta de metal com toda a sua força, esperando que alguém do lado de fora o notasse. No segundo seguinte, a porta que ele pensava estar trancada se abriu com seu próprio empurrão. Jiang Danting ficou chocado. A porta da prisão tinha-se aberto com uma facilidade enorme. Pela lógica, a porta de uma cela de prisão não deveria ser tão simples de abrir. No momento em que ele pisou do lado de fora, Zhong Dante finalmente percebeu que aquele lugar não era nada como a prisão que ele havia imaginado. Em vez de uma prisão, Fersland parecia mais uma cidade. O que está acontecendo? Isso não é uma prisão. Como isso pode ser uma prisão? Para onde você me trouxe? Que lugar é este? Antes que ele pudesse gritar pela terceira vez, uma mão pálida tapou sua boca por trás. Cala a boca.
Você está sendo barulhento desde cedo. Não tem como sair daqui. Você aguenta e sobrevive. Jiang Dan sentiu que ia enlouquecer. Sobreviver aqui. Em um lixão como este. Ele explodiu, insistindo que era uma pessoa normal. Não um prisioneiro, e os insultou, chamando-os de escória da sociedade. Sua voz parou de repente. Em algum momento, um gigante, como um monte de carne, apareceu ao lado deles. Comparado a uma magricela do 182 ao seu lado, este era claramente alguém que Zhong Dan não podia se dar ao luxo de provocar. Ele se desculpou imediatamente. Desculpe, eu não estava falando de você. Mas o 182 de repente se manifestou. O que você está olhando, seu vira-lata? No instante em que essas palavras foram ditas, o detente corpulento ergueu seu punho enorme. Para o choque de Zhong Dan, quem apanhou foi ele. Depois de espancá-lo, o detento ainda levou as roupas de Zhong Dan. Só então o 182 falou novamente, eu te disse para não ser tão barulhento. Caído no chão, Zhong Dan amaldiçoava sem parar, culpando o 182 por tudo. Agora, até suas roupas tinham sido levadas. Ele exigiu saber por que o 182 sempre fazia coisas estúpidas. Que machucavam os outros e porque ele provocaria um monstro como aquele. Ele até o insultou, chamando-o de idiota sem braço. Ao ver que o 182 não reagiu de forma alguma, Zhong Dan pensou que talvez tivesse ido longe demais. No entanto, no segundo seguinte, o 182 começou a tirar a roupa bem na frente dele. Zhong Dan entrou em pânico total, esperando por alguma situação ridícula. Um cenário no estilo dos que aparecem na TV. Não importava o quanto Zhong Dan se desculpasse, o 182 tirou toda a roupa. Mas o que aconteceu em seguida não foi o que Zhong Dan tinha imaginado. Depois de se despir, o 182 entregou as roupas para Zhong Dan. Vistas, só então Zhong Dan percebeu os músculos esculpidos que cobriam o corpo do 182. Ele percebeu que, de agora em diante, teria que ter extremo cuidado com suas palavras. Zhong Dan hesitou e então perguntou, se eu vestir isso, será difícil para a equipe de resgate me encontrar, certo? O prisioneiro 182 disse baixinho. Nenhuma equipe de resgate virá por você. O ombro matou todos eles. Zhong Dan paralisou. Em Fergland, é melhor não se destacar dos outros prisioneiros. Vamos, está na hora de comer. No momento em que ouviu isso, Zhong Dan sentiu uma faísca de esperança. Era a hora da refeição. Se ele encontrasse algum guarda, talvez conseguisse uma saída. Enquanto isso, o detente que havia pegado as roupas de Zhong Dan andava por aí, cantarolando alegremente. Em certo momento, alguém apareceu na frente dele e perguntou friamente. Diga-me, de onde vieram essas roupas? No instante em que reconheceu o homem, o detente caiu de joelhos. Lord Ombro. Eu as peguei de um cara de óculos na Vila Tofu. Parece que ele acabou de chegar. Vila Tofu. Então é lá que ele está. O detente estava prestes a exibir seu terno de aparência elegante quando o Lord Ombro enfiou uma lâmina direto em seu crânio. Em pouco tempo, a montanha de carne que era seu corpo desabou no chão. Completamente imóvel. Finalmente te encontrei, meu caro professor. Em outro lugar. Zhong Dan e o 182 seguiram em direção ao refeitório. Atravessando uma floresta cinzenta de concreto armado. Pele do mesmo cinza opaco da camuflagem. E olhos cheios de uma fome de animal selvagem. Zhong Dan tremeu da cabeça aos pés. Ele não tinha ideia do que esses seres realmente eram. Ele não conseguia dizer se eram humanos ou animais, mas uma coisa era clara, ele tinha que ficar perto do 182. Esta era a maior prisão do mundo, Fergland. Corvos ocasionalmente cruzavam o céu, fazendo o lugar parecer ainda mais uma floresta cinzenta. Olhando em choque, Zhong Dan murmurou. Isso é mesmo uma prisão. É muito estranho. As pessoas podem andar livremente por aí. E alguns deles parecem até estar bêbados. E aquelas coisas lá em cima? São pessoas, não é? Não são enfeites. Fergland não foi construída por várias nações juntas. Esse tipo de gerenciamento realmente faz sentido. O prisioneiro 182 não respondeu. Ele apenas disse calmamente, você está sendo um pouco barulhento. Zhong Dan voltou à realidade e percebeu o quão insano ele estava sendo. Esperar respostas daquele homem. Ele era um sequestrador. Com o mesmo olhar enlouquecido dos outros.
John Dantine continuava se lembrando que o homem à sua frente também era um lunático. Ele não podia confiar em ninguém. Felizmente, eles não encontraram problemas pelo caminho e chegaram ao refeitório em segurança. Ainda assim, a cena aqui era muito diferente do que John Dantine havia imaginado. Em um lugar tão anormal, o refeitório parecia estranhamente normal. John Dantine supôs que poderia haver guardas gerenciando a área. Então ele rapidamente olhou para frente. Naquele instante, ele congelou. Esse pesadelo ridículo finalmente parecia perto de acabar. A julgar apenas por seu uniforme. O homem no final da fila era claramente um guarda da prisão. Mas como John Dantine estava usando roupas de detento, ele tinha que mostrar que era diferente. Com o passar do tempo, ele lentamente chegou à frente da fila. Quando chegou a sua vez de receber a comida, ele deliberadamente baixou a voz. Guarda, eu sou um professor designado para a educação dos detentos. Meu nome é John Dantine. Houve uma rebelião e fui sequestrado por este homem encapuzado ao meu lado. Você deve saber sobre o tumulto. Por favor, reporte isso. Eu sou o professor desaparecido, John Dantine. Não importava o que ele dissesse. O guarda à sua frente não respondia. Quando John Dantine finalmente ergueu o olhar, ele notou que algo estava errado. Os olhos do homem estavam vagos e saliva escorria de sua boca. John Dantine não conseguia entender por que o destino estava zombando dele assim. Se não vai comer, some daqui. A concha desceu com força na cabeça de John Dantine. Mesmo depois de voltar com sua comida, John Dantine não conseguia se recuperar do choque. Aquele homem claramente parecia um guarda, mas seus olhos e estado mental estavam completamente alterados. No entanto, todos os outros usavam uniformes de detentos. Apenas aquele homem usava um uniforme de guarda. Enquanto John Dantine procurava por outros guardas, ele de repente percebeu que vários detentos o observavam. Uma sensação de pavor o invadiu. Se isso continuasse, ele ficaria preso aqui para sempre. Observando o 182 devorar sua comida ao seu lado, John Dantine teve uma ideia e o chamou. Você não disse que queria aprender a cultivar batatas doces. Eu posso te ensinar, mas em troca, você tem que me ajudar a sair daqui. Era a última opção que John Dantine conseguiu pensar. Usar a estupidez do 182. 182 respondeu seriamente, você realmente acha que eu sou um idiota? Uma batata doce não vai comprar sua liberdade. Em pânico, John Dantine explicou, claro que não. Você não disse. Você me trouxe aqui para aprender a cultivá-las, se eu te ensinar. Não há razão para eu ficar, e você me arrastou para cá. Você deveria assumir alguma responsabilidade. Após um momento de reflexão, o 182 finalmente disse, para sair deste lugar, você precisa se tornar um superlíder. John Dantine ficou confuso. O que é um superlíder? Tipo um capitão de esquadrão. 182 respondeu sem rodeios, alguém como você não conseguiria. John Dantine retrucou secamente. Eu nunca disse que queria esse cargo. John Dantine insistiu, então, apenas superlíderes podem contatar o mundo exterior. 182 ergueu o garfo e disse friamente. Promova ou opressa. É a única saída. John Dantine perguntou, urgente. O que isso significa, exatamente? Você pode explicar. Mas não importava o quanto ele insistisse. O prisioneiro 182 se recusava a falar. Percebendo que não obteria nada. A expressão de John Dantine tornou-se fria. Então você nunca planejou me ajudar, não é? Nesse caso, não há motivo para eu ficar ao seu lado. Preciso sair deste lugar imundo o mais rápido possível. E você vai se arrepender disso. Se eu sair, você não escapará da lei, da minha família. Ele parou no meio da frase. Discutir com presidiários não valia a pena naquele momento. Uma voz desconhecida soou, professor. Você é o Sr. Jong. Instantaneamente, todas as cabeças no refeitório se viraram para a entrada. A esperança se acendeu no peito de John Dantine. Eles estão aqui. A equipe de resgate finalmente chegou. Estou aqui. Eu sou John Dantine. Ele gritou, correndo em direção à porta como um louco. Ele acreditava que, assim que a alcançasse, o pesadelo teria acabado. Sou professor de Ciências do Ensino Médio Público. 32 anos. Estou bem aqui. Mas para seu horror, aqueles que chegaram não eram socorristas, mas sim outro grupo de detentos.
Naquele instante, o pânico o consumiu. Ele havia corrido de um inferno direto para o outro. Então, o Lord Ombre se inclinou e falou lentamente. Há quanto tempo, Sr. João? Você se lembra de mim? Eu participei da sua aula sobre batata doce naquela época. Enquanto o homem se aproximava, João Dante recuava, passo a passo. Como poderia esquecê-lo? Foi a primeira vez que viu um humano tão alto. Sussurros se espalharam ao seu redor. É o Lord Ombro. O homem era um dos 6 ombros da Zona Zero, tão imponente quanto sua altura sugeria. Seu nome era Torre. Só então João Dante se lembrou completamente de como este homem havia massacrado os guardas. Quando atiraram nele, Torre não se esquivou. Em vez disso, ele casualmente agarrou um companheiro próximo. Com um sorriso sinistro, Torre disse: Isso não é um pouco rude? Nós nos voluntariamos para assistir às aulas e vocês aparecem com armas. Já que vocês atiraram primeiro, não há razão para eu me preocupar com boas maneiras. Sob o olhar de todos, Tower tirou uma faca da própria boca. O que se seguiu foi o massacre. Este homem era um completo lunático. Lembrando daquelas cenas, João Dante caiu de joelhos. Porque você veio me procurar? Tower respondeu calmamente, porque mais? Para que você continue ensinando. Claro. Mas que fique bem claro, não estou interessado em coisinhas simples. Vamos estudar algo que valha a pena em vez disso. Por exemplo, como fazer névoa. Enquanto falava, Tower entregou 3 esferas azuis para João Dante. No momento em que as esferas apareceram, os olhos do detento brilharam. É a névoa. E uma das grandes ainda por cima. João Dante de repente se lembrou do detento que havia causado uma rebelião. Ele também havia mencionado a névoa. Será que a névoa da qual eles falavam eram estas esferas azuis? Para ter certeza, João Dante perguntou: o que exatamente são estas esferas azuis? Tower pareceu chocado. Você está me perguntando o que são elas? Você realmente não sabe? Impossível. Você é um professor de ciências. Professores não deveriam saber de tudo. João Dante gritou: Eu nunca vi nada parecido com isso. Não existe nada parecido com isso no mundo lá fora. Tower respondeu friamente: É por isso que tivemos aulas. Pela névoa. Os 6 ombros se reuniram. O propósito daquelas aulas era trazer você de volta. Tudo bem se você não sabe o que é a névoa. Podemos começar a aprender agora. Enquanto ele falava, Tower tentou forçar as esferas azuis na boca de João Dante. Os detentos ao redor babavam com a cena. Tire isso de perto de mim. Eu disse que não quero. João Dante gritou, empurrando a mão de Tower para o lado. No instante em que as 3 esferas voaram, os olhos de todos os detentos arderam em chamas. Eles correram em direção às esferas como loucos. João Dante olhou, incrédulo, para a cena insana. Por aqueles chamados pedaços de névoa. Detentos que pareciam normais momentos atrás agora estavam lutando ferozmente. Tower parecia não estar surpreso. Vê. Todos desejam a névoa. A névoa é ouro. É uma bênção de Deus. Aquele velho desgraçado engoliu. Droga, cospe isso. Cospe isso agora. Não importava o quanto gritassem, o velho que engoliu a névoa permaneceu completamente imóvel. Outros começaram a atacá-lo. Seu corpo foi dilacerado. Ainda assim, o velho permaneceu congelado na mesma postura. Tower até pensou consigo mesmo. Como aquelas pessoas da Vila Tofu eram imundas. Enlouquecer por um único pedaço de névoa. Quanto àquele velho, hoje. Ele iria ascender ou ganhar habilidades surpreendentes, supondo que houvesse névoa o suficiente. Bem, você também está interessado, não está? Só então. Tower percebeu que o corpo de João Dante tremia sem parar. Talvez fosse a cena nauseante. Ou talvez o contato com a névoa, mas ele de repente teve ânsia e vomitou por todo o chão. João Dante tinha quase esquecido porque ele veio para um lugar como este, para começo de conversa. Naquele momento, tudo que ele queria era ir para casa. Tower perguntou, confuso. Do que você está falando? João Dante respondeu, tremendo, casa. Eu quero ir para casa. Eu não consigo fazer isso. Eu nunca nem vi essa coisa antes. Eu não sou um cientista, sou só um professor comum. A torre claramente não acreditou nele. Não seja ridículo.
A TV diz que professores conseguem fabricar drogas de altíssima pureza e vendê-las, Jiang Dantan respondeu, com dor. Isso é só um drama de TV, e aquele cara era um professor de química. Eu não sou igual. Eu sou só um professor comum de ensino médio. Que nem sequer tem um doutorado. No momento em que Jiang Daoting gritou essas palavras, o ambiente mergulhou em um silêncio mortal. Então. Você está dizendo que é um inútil. Fui o primeiro a encontrar um professor. Achei que ia ganhar. Pensei que poderia me tornar um super líder. Enquanto falava, a torre lentamente tirou a faca de sua boca. Acontece que esse cara não passa de um completo inútil. Naquele instante, Zhong Dantan se lembrou de cenas de sua família o repreendendo. Um completo inútil. Tirar um certificado de professor. O quê? Está planejando brincar de casinha com um bando de crianças? Ninguém na nossa família tem um diploma inferior a um doutorado. Você está tentando desonrar a família. 6 anos sem publicar um único artigo acadêmico. O que você pode ensinar? Dantan, pare de fugir. Passe mais um ano preparando um novo artigo. Seu irmão mais velho interveio. Mãe, pai, vocês não precisam falar desse jeito. Ser professor não é algo tão ruim. Pelo menos, deixem ele fazer alguma coisa. Ele é capaz. Quem mais está sofrendo aqui é o Dantan. Já se passaram 6 anos e ele ainda não conseguiu o doutorado. Ainda assim, conhecer seus próprios limites já é alguma coisa. O pai de Zhong Dantan era um acadêmico renomado que aparecia frequentemente na televisão. E sua mãe tinha um doutorado em Direito. Enquanto seu irmão mais velho já havia se tornado presidente de uma associação de psicologia em tenra idade. E o próprio Jiang Daoting havia conquistado o respeito de inúmeras pessoas na tribuna. No entanto, assim que voltava para casa, seu status não era melhor nem que o de um cachorro. Até aquele dia, quando tudo mudou. Seu pai olhou para o documento em sua mão e perguntou: uma prisão internacional? O que é isso? Zhong Dantan respondeu: uma prisão sob o comando das Nações Unidas. Eu vou lecionar lá. É uma instituição afiliada à ONU e os benefícios são muito generosos. Seu irmão mais velho se intrometeu: eu conheço esse lugar. Chama-se Farlong, certo? Impressionante. Ouvi dizer que todos os lunáticos do mundo estão presos lá. Jiang Dantan o interrompeu. Não importa onde essas pessoas estejam, elas estão apenas tentando sobreviver. Sua mãe disse, preocupada. Dantan, você realmente precisa ir. Você já tem um emprego estável na escola. Isso me deixa mais tranquila. Seu pai questionou com raiva, por quê? O que você está fazendo? Que tipo de absurdo é esse? Jiang Dantan respondeu com firme determinação, porque eu acredito que dar às pessoas que não têm educação uma chance de aprender é algo profundamente significativo para nós, educadores. No momento em que Jiang Dantan terminou de falar, seu irmão mais velho não conseguiu evitar e cuspiu o vinho tinto que tinha na boca. Desculpe por isso, sujei minha roupa de vinho. Difícil não fazer isso depois de ouvir sua tal, grande declaração. Mas, Dante, você sabe que isso não é motivado por nenhuma ética profissional. De um educador, é apenas um impulso momentâneo nascido da sua necessidade de reconhecimento. Não é? Você não conseguiu um doutorado. Então está usando essas escolhas excêntricas para se desculpar. Fingindo que escolheu um caminho diferente e enfeitando tudo com um falso senso de missão. Você está tentando esconder sua incompetência desse jeito para poder ficar de igual para igual conosco. Estou errado. Jiang Daoting encarou o irmão com raiva. Porque você sempre julga os outros pelos seus próprios padrões. Seu irmão explicou, só estou preocupado com você. Isso é imprudente. Um ato de coragem cega, nascido da insegurança, que é exatamente o seu tolo senso de justiça. Só naquele momento Jiang Dantan finalmente percebeu que seu irmão estava certo. Que ele mesmo tinha sido tolo demais. Naquela época, foi uma escolha tola, feita por impulso. Mas agora, era tarde demais para dizer qualquer coisa. Ele estava prestes a pagar o preço por suas ações, prestes a morrer por causa dele. Morrer naquele lugar imundo e cheio de lixo. Desprezível, era o preço que Jiang Dantan tinha que pagar. Tudo isso originou-se da ignorância, da falta de educação. No entanto, John Dante não percebeu o número 182 levantando silenciosamente o garfo em sua mão. No instante em que o torre brandiu sua lâmina, algo como uma bala perfurou seu braço em cheio.
tendo escapado da morte por um triz. Jiang Dente já estava tão apavorado que tinha mijado nas calças. Enquanto isso, o Torre soltou um uivo de dor. Uma arma. Quem ousa trazer uma arma aqui dentro? Assim que ele tentou encontrar o desgraçado que havia contrabandeado uma arma, alguém o agarrou pelos cabelos. O agressor era ninguém menos que o número 182. E a tal arma não era nada mais do que o garfo que ele havia arremessado. Diante dos olhos atonitos de todos, o número 182 deu uma joelhada direto no pescoço do Torre. Todos ouviram o som de ossos se partindo. E viram o Torre desabando lentamente. Os prisioneiros presentes tinham todos expressões de incredulidade. O ombro do poderoso Lorde, o antes intocável Torre, havia caído. Zhong Dantiang mal podia acreditar. O número 182, que sempre esteve ao seu lado, era na verdade tão poderoso. Um novo soldado nasceu. Alguém gritou, quebrando o silêncio ao redor. Em um instante, os prisioneiros de todo o refeitório avançaram em direção ao número 182. Novo ombro, diga seu nome. Por favor, diga-nos seu nome. O número 182 apenas olhou para Zhong Daotang. Professor, vamos. Vocês todos ouviram isso? Professor. O novo ombro é o professor. Zhong Dante realmente não esperava que fosse sobreviver àquele maluco. Pensando nisso, ele de repente olhou para o número 182 ao seu lado. Embora o cara parecesse magro e geralmente insignificante, sua força era aterrorizante. Zhong Dante perguntou, você me pediu para te ensinar a fazer batata doce assada antes. Aquilo era mentira, não era? Porque você se inscreveu para a aula, afinal. Você fez isso para ser enovoado também, certo? Você consegue criar névoa? No momento em que ele perguntou, Zhong Dante estremeceu de medo. Eu não consigo criar névoa. Me desculpe. Me desculpe. Por favor, me deixe ir. O motivo do número 182 para frequentar a aula era simples. Naquele dia, quando ele saiu, viu uma fila enorme e não sabia para o que era. Mas, por hábito, ele disse para a pessoa na sua frente cair fora. Só para ouvir que não era permitido furar a fila. Alguém de fora apareceu e disse, estão dando aulas aqui. Dizem que as vagas são limitadas. Vá para o fim da fila. O número 182 não se interessou no início, mas o homem lhe disse que, se frequentasse as aulas, eles distribuiriam roupas novas. Dizendo que este era o primeiro evento do tipo em anos e que ele poderia até aprender algo impressionante. E assim, com um olhar de expectativa, o número 182 se enfiou na longa fila. Zhong Dante ficou chocado. Esse é o seu motivo para ir à aula. Então por que você me salvou agora há pouco? O número 182 explicou, eu não estava salvando você. Eu estava salvando minhas roupas novas. Você não me ensinou nada e ainda por cima fez xixi nas calças. Enquanto usava minhas roupas novas. Só então Zhong Dante percebeu que tinha ficado tão tenso antes. Que tinha de fato molhado as calças. Não muito tempo depois, um prisioneiro nu saiu correndo do balneário. Enquanto Zhong Dante, ainda lá dentro, lavava roupas e dizia, agora eu também tenho minhas próprias roupas. Vou lavar as suas até ficarem limpas e devolvê-las assim que puder. Mas essa roupa esfarrapada que você está usando tem algum significado especial? Agora que você já tem roupas novas, por que guardá-la? O número 182 apontou para a marca em seu peito. Isto é meu. Zhong Dante respondeu, eu sei, mas já está nesse estado. Por que não joga fora? O número 182 insistiu novamente, olhe, está escrito 182 nela. Isso a torna minha. Esta aqui também tem 182 escrito, então é minha também. As duas são minhas. Zhong Dante ficou sem palavras. Ele simplesmente não conseguia entender o número 182. Então você está dizendo que este pedaço de pano sujo é precioso? Também. Ou é porque você só tem um braço e é difícil para você lavar roupas? Não estou querendo apontar que lhe falta um braço. Esquece, eu lavo para você. Zhong Dante não disse mais nada, apenas esfregou as roupas em silêncio. Em um piscar de olhos, ele já havia passado um dia inteiro em Fergeland. Embora ele quisesse desesperadamente escapar. Segundo as informações que tinha, os monstros conhecidos como ombros estavam procurando por ele. E aquelas criaturas provavelmente descobriram sua localização através da perturbação de hoje.
Por isso, João Dante tinha que partir no dia seguinte. Sem ter comido nada o dia todo, seu estômago roncou no pior momento possível. Quando João Dante abaixou a cabeça, ele de repente avistou uma batata doce. Aquela que ele tinha entregado ao número 182 durante a aula. Ele se perguntou se deveria comê-la agora. Trocar batatas doces com o número 182 já não era uma opção. De qualquer forma, ele nunca imaginou que um dia seria reduzido a procurar comida daquele jeito, mas não importava, sobreviver vinha em primeiro lugar. Bem quando João Dante estava prestes a dar uma mordida, algo cinza passou rapidamente. E o número 182, que estava deitado no beliche de cima, de repente pôs a cabeça para fora. Você quer morrer? João Dante explicou apressadamente. Eu só estou com muita fome, pode-me dar um pouco para comer? Só uma mordida. Nem uma mordida sequer. Disse o número 182 enquanto pulava para baixo. Isto é meu. Depois de aterrissar, o número 182 esculpiu seu número na batata doce. João Dante ficou sem palavras. Você ao menos sabe como cultivar batatas doces. Você provavelmente nem sabe o que significa cultivar. O número 182 respondeu, se você matar a minha batata doce, eu mato você. Feche os olhos. Estou escondendo minha batata doce agora. Observando o número 182. João Dante supôs que seu vocabulário era, no máximo, do nível de um jardim de infância. Seu comportamento era quase primitivo. Então lhe ocorreu que talvez um número 182 como este seria ainda mais útil para ele. E se essa batata doce em suas mãos estiver condenada a morrer de qualquer maneira? Por quê? O número 182, que estava ocupado escondendo-a, paralisou no meio do movimento. Quando você esculpiu seu nome nela, você deixou um ferimento. A batata doce já está ferida. E ela vai pegar uma doença terrível chamada oxidação. Pela expressão do número 182. João Dante sabia que seu pequeno truque tinha funcionado. Mas não se preocupe, ainda há um jeito de salvá-la. Como nosso acordo foi por água abaixo, eu não planejava te contar. Mas vou-te dar uma dica. Se você quer cultivar batatas doces, você precisa de luz do sol. A névoa em Fergland é densa demais. A luz do sol não consegue passar, então você precisa ir para um lugar onde a névoa seja mais fina. O número 182 disse, mas a Vila Tofu já é o lugar com menos névoa por aqui. João Dante apontou para o varal. Isso ainda não é o suficiente. Olhe. As roupas aqui nem conseguem secar. Se você realmente quer salvar a batata doce, você terá que ir pelo menos até aquele portão de ferro enorme, a entrada de Fergland. Só assim você poderá salvá-la. Enquanto isso, um prisioneiro estava martelando algo, resmungando sobre quanto tempo levaria para consertar. O que ele estava consertando era ninguém menos que o antigo ombro. A torre. O prisioneiro que fazia os reparos respondeu, não se preocupe, já trouxemos o melhor arquiteto. A torre xingou, idiotas. Vocês deveriam estar procurando um médico. Droga. O que diabos aconteceu no refeitório? As habilidades que a torre ganhou. De enormes quantidades de névoa tornaram sua espinha mais dura que aço reforçado. Mas os ossos do pescoço de que tanto se orgulhava foram quebrados com um só golpe. Por um desgraçado qualquer. Aquele professor idiota com certeza está morto. Preciso pegar aquele moleque agora. Ele com certeza está acumulando uma quantidade enorme de névoa em algum lugar. Nesse momento, uma voz ecoou, não esperava que você realmente fosse encontrar o professor. Seguindo o som, o recém-chegado não era ninguém menos que a pessoa que havia provocado a rebelião durante a aula mais cedo. Quando ele viu quem era, todos por perto tremeram de medo enquanto o outro continuava. Não esperava que até mesmo seus preciosos ossos do pescoço fossem quebrados, retrucou a torre. Como sempre. Se esgueirando no território dos outros como um rato. O homem respondeu, confuso, nós não éramos aliados. Não concordamos em compartilhar informações assim que um professor fosse encontrado. A torre zombou, corta essa besteira. O único que se tornará o superlíder sou eu. Ouvindo isso, o homem ficou com raiva, não me faça rir. Com o seu nível. Nem sonho com isso. Dito isso, ele arrancou o martelo da mão do arquiteto. A torre entrou em pânico, isso não é um pouco demais. Atacar um homem ferido é bem desprezível, não é? É que eu não consigo evitar a vontade de esmagar lixo quando o vejo.
Dizendo isso, ele desceu o martelo no pescoço da torre. Enquanto ainda estava sendo reparado. Aquele que havia iniciado a rebelião na prisão era, na verdade, o cão de caça. Um dos 6 ombros da Zona Zero. Em pouco tempo, todos os homens da torre foram aniquilados, e o assassino era apenas o cão de caça. Essa era a diferença entre um ombro e pessoas comuns. Quando o cão de caça saiu, seus subordinados já estavam esperando na porta. O cão de caça ordenou, em movimento. Alvo, Vila Tofu. Em meio ao ronco dos motores. O cão de caça, um dos 6 ombros, iniciou sua operação. Enquanto isso, João Dante e o número 182 caminhavam, cada um carregando um saco. João Dante não pôde deixar de reclamar. Isso aqui é pesado demais. O que tem aqui dentro? O número 182 respondeu sem levantar a cabeça: são minhas coisas. João Dante franziu a testa e insistiu. O quê? Esta sacola também tem 182 escrito nela. A propósito, Sr. 182, qual é o seu nome? O número 182 respondeu: homem de um braço só. João Dante ficou completamente chocado. Você só pode estar brincando. O número 182 disse calmamente: é como todos me chamam. Então, João Dante perguntou de novo: você não tem um nome próprio? O número 182 repetiu, palavra por palavra: é como todos me chamam. João Dante respondeu: chamar você assim é muito rude. Vou-te chamar de... Ah, quer saber? A propósito, Sr. 182. Porque você sempre usa esse capuz. Você é um ladrão ou um assaltante. E como você veio parar em Fersland, para começo de conversa? Eu sempre estive aqui. Sempre esteve aqui. O que isso quer dizer? Porque você faz tantas perguntas. Os professores não deveriam responder perguntas. Professores também têm perguntas. Você fala demais e é muito barulhento. É um hábito da profissão. Cala a boca. Depois de andar por sabe-se lá quanto tempo. John Dante finalmente não aguentou mais. Vamos descansar um pouco. Eu tô com tanta fome. Eu nem tenho mais forças. Falta muito para chegar na entrada. A gente está andando há uma eternidade. Porque parece que a gente só está andando em círculos. O número 182 disse calmamente: eu não sei o caminho. Ao ouvir aquilo, John Dante ficou pasmo. O que você disse? Porque só está me contando isso agora. Então a gente ficou andando em círculos aqui pelas últimas 2 horas. Isso está me deixando maluco. Eu não aguento mais andar. Se você ainda quer salvar sua batata doce, então me carrega ou me ajuda a achar algo para comer. Mas no momento em que João Dante terminou de falar, o número 182 desabou para a frente. Vendo-o cair, João Dante se levantou apressado. O que você está fazendo? Quando o número 182 não mostrou nenhuma reação, o pânico tomou conta. 182. O que há de errado com você? No instante em que ele puxou o capuz, Jiang Dante não podia acreditar no que via. O olhar do número 182 estava completamente vago. Com saliva e mucos correndo sem controle. O que está acontecendo? Porque você ficou assim de repente? Não. Acorda, por favor. Incapaz de acordar o número 182. Jin Dante instintivamente olhou para trás. Não me deixe aqui sozinho. Olhando para a floresta cinzenta atrás de si, ele foi engolido por um terror profundo. Não me deixe aqui sozinho. Seu desgraçado, acorda, por favor. Eu tô te implorando, acorda. Perdido em um pânico sem fim. Jiang Dante tinha-se esquecido completamente do aviso que o número 182 havia lhe dado antes. Sua voz alta já tinha chamado a atenção de outros, e desta vez não foi diferente. Antes que ele pudesse reagir, uma figura robusta já tinha pousado atrás deles. João Dante instintivamente tentou se virar para ver o rosto da pessoa. Mas tudo o que preencheu sua visão foi um dedo enorme. E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, aquelas mãos forçaram suas pálpebras a se abrirem. Você é uma pessoa normal? A pergunta repentina do homem deixou João Dante confuso. Do que você está falando? Desculpe, isso foi rude da minha parte. O homem lentamente retirou a mão. Tinha muito barulho aqui agora há pouco, então fiquei curioso sobre o que aconteceu. Depois de uma breve conversa, o homem levou João Dante de volta para o seu lugar.
onde ele finalmente comeu comida de verdade. Vá com calma, não se engasgue. Tem muito mais. João Dante sabia que finalmente tinha encontrado pessoas normais. Obrigado por salvar minha vida. Depois das apresentações, ele descobriu que o nome do homem era Labiúda. E o nome da garota era Lucky. Meu nome é João Dante. É a primeira vez, desde que cheguei aqui, que encontro pessoas com quem eu realmente posso conversar. E eu não esperava que houvesse mulheres aqui. Lucky perguntou, eu realmente pareço uma garota? Jiang Daoting perguntou, surpreso, você não é uma mulher. Ela parecia mais um homem. Eu cortei meu cabelo curto de propósito. Na Vila Tofu, mulheres chamam muita atenção. Labioda explicou, nós somos dos distritos internos. Quanto mais perto se chega das áreas centrais, mais vaga se torna a ideia de gênero. Jiang Daoting perguntou. Existem muitas pessoas normais como você perto do centro? Labioda sorriu. Não exatamente. A Vila Tofu é composta principalmente por pessoas marginalizadas, então muitas delas não são muito estáveis mentalmente. A propósito, você é novo por aqui ou nunca teve contato com a névoa? Na verdade, eu não sou um prisioneiro. Ao ouvir isso, Labioda congelou. A situação é complicada. Nem eu sei todos os detalhes. O que eu sei é que fui sequestrado, e quem me raptou? É aquele cara deitado ali. Então, você está dizendo que foi arrastado para Fersland? Vendo Jiang Daoting assentir, Labioda reagiu imediatamente. Não me diga que você é uma vítima da operação de sequestro de professores. Jiang Daoting entrou em pânico. Como você sabe disso? Labioda respondeu, todo mundo sabe. Foi planejado com antecedência pelos ombros. Eles até enviaram pessoas para impedir que outros fossem às aulas. Jiang Daoting não pôde deixar de perguntar. Então, o que exatamente os guardas daqui estão fazendo? Não esperava que o protagonista estivesse bem na minha frente. Jiang Daoting perguntou com cautela, isso pode ser rude. Mas você não é uma espiã enviada pelos ombros, é? Claro que não. Labioda então apontou para ele. Então o que realmente aconteceu? Nunca vi um ombro como ele. Ele não é um ombro, é? Jiang Daoting explicou, ele me sequestrou porque ele queria que eu o ensinasse a cultivar batata doce. As duas caíram na gargalhada. Sério? Não pela névoa. Desculpe, não consegui me segurar. De todas as coisas. Batata doce. Vendo-as rir. Jiang Daoting sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ele nunca imaginou que encontraria pessoas aqui que poderiam realmente entendê-lo. Labioda se recompôs e perguntou, então, você está sendo mantido em cativeiro por ele agora? Jiang Daoting respondeu, não exatamente. Ele está mais para o meu guarda-costas no momento. Não sei se foi insolação ou outra coisa, ele simplesmente desmaiou assim do nada. Labioda explicou, isso é um estado de dissociação. Jiang Daoting pareceu confuso. O que é um estado de dissociação? Ela continuou, uma reação de abstinência. Abstinência causada pela névoa. Você já viu pessoas desmaiadas na beira da estrada, certo? Elas não conseguiram a névoa. Então, entraram em estado de dissociação. Eles geralmente acordam depois de um tempo, mas se continuar acontecendo, seus cérebros derretem gradualmente. Jiang Daoting perguntou, então, o que exatamente é essa névoa de que vocês tanto falam? Ao ouvir aquilo, Labioda e Lucky trocaram olhares incrédulos. Você não sabe mesmo nada sobre Fergland? O nevoeiro de que estamos falando é uma droga divina que concede habilidades. Ela desperta poderes ocultos ou há muito desejados. João Dante ficou chocado. Essa coisa funciona mesmo. Labioda continuou, não só funciona, como te permite ultrapassar os limites humanos. Com esse poder, podemos escapar. Só então João Dante reparou nas panturrilhas de Labioda. Inumanamente grossas. Enquanto isso, o cão de caça, um dos ombros da Zona Zero, chegou à casa do número 182. Parece que não foram longe. Ainda estão na Vila Tofu. A cena volta para João Dante, que ainda está atordoado com a informação que acabou de descobrir. E só então ele processou completamente o que Labioda quis dizer com escapar. Labioda perguntou, então, Sr. Dante,
Você virá conosco. João Danton dispensou com um gesto. Eu agradeço muito a oferta. Mas eu não sou um prisioneiro. Quero ver os guardas daqui ou quem quer que esteja no comando. O raciocínio dele era simples: se escapasse com prisioneiros, ele se tornaria um cúmplice. Se desse certo, ótimo, mas se falhasse, o resultado era óbvio. Labioda pareceu ler seus pensamentos. Você não vai vê-los. Sejam os guardas, as autoridades ou qualquer um dos outros. Nenhum deles jamais colocará os pés em Fergland. O nevoeiro é viciante. Um passo em falso e você nunca mais conseguirá largá-lo. Você não é exceção, Sr. Danton. João Danton perguntou, ansioso, por quê? Eu nunca usei o nevoeiro e nem pretendo usar. Labioda explicou. Isso não tem nada a ver com suas intenções. Há quanto tempo você está aqui? 2 dias. 3. Você nunca se perguntou o que é este nevoeiro? Denso o suficiente para engolir tudo. Na verdade, este nevoeiro denso é, ele mesmo, feito de partículas de nevoeiro. No momento em que ouviu isso, João Danton instintivamente cobriu a boca e o nariz. O nevoeiro é uma substância divina que concede habilidades. E para fazer essas habilidades se manifestarem, você precisa absorver grandes quantidades dele. Mas, quando se trata do vício, até mesmo respirar as partículas de nevoeiro no ar já é o suficiente. O nevoeiro corrói lentamente seus pulmões, fazendo você desejar mais e mais nevoeiro, cada vez mais espesso e denso, sem parar. E quando você não consegue, você entra em um estado de dissociação. João Danton o interrompeu imediatamente. Espera aí. Você está dizendo que eu já estou viciado no nevoeiro. Então isso não significa que eu estou basicamente condenado? Labioda respondeu, não, Sr. Danton. Você ainda tem uma chance. Apenas aqueles que de fato experienciaram um estado de dissociação são considerados verdadeiramente viciados. O organismo de cada um é diferente, então não sabemos o limite exato. Mas você precisa ficar vigilante o tempo todo. João Danton insistiu, então, por essa lógica, você consegue mesmo escapar. Você já não está viciada na névoa, sem ter como voltar. A rainha respondeu, você está certo. Há muito tempo perdemos a chance de voltar atrás. E nunca ouvimos falar de ninguém que tenha saído deste lugar vivo. Talvez em um futuro distante nós superaremos o vício. Ou talvez alguém descubra a verdade aqui e crie um antídoto para a névoa. Não importava o que acontecesse, eles haviam feito uma promessa de nunca morrer aqui, mesmo que o resto de suas vidas fosse passado em um estado de dissociação. Mesmo que eles se perdessem completamente, eles ainda se abraçariam com força sob um céu claro. Parecia um pouco brega. Mas não havia dúvida de que eles falavam sério em cada palavra enquanto os dois se abraçavam com força. De repente, João Danton percebeu que o número 182, que estava inconsciente, havia acordado de novo. E seu olhar estava fixo, passando por eles, travado em João Danton. O pânico se instalou. Com esses dois o ajudando, ele não precisaria mais desperdiçar esforço. Ponto com batatas doces. Mas ele estava com medo. Se ele contasse ao número 182 que planejava escapar com eles, poderia ser atacado. Afinal, a força que o número 182 havia mostrado antes era genuinamente aterrorizante. No entanto, para sua surpresa, o número 182 não fez nenhum movimento imprudente. Ele simplesmente tirou a batata doce do bolso em silêncio. Quanto mais calmo o número 182 parecia, mais inquieto João Danton se sentia. Então, a voz de Labuda o tirou de seus pensamentos, Sr. Danton. Por que está com tanto medo? Ele é só um cadáver ambulante desnorteado pela névoa. Uma vez que alguém entra em estado de dissociação, eles ficam completamente impotentes até receberem a próxima dose de névoa. Neste momento, ele não é páreo nem para você. João Danton soltou um suspiro de alívio. Que alívio! Eu estava preocupado que vocês dois pudessem se machucar. Quase no instante em que as palavras saíram de sua boca, a perna de Labuda já estava apontada para o número 182. Deitado na cama. Se ele é uma ameaça em potencial, devo matá-lo agora. O número 182, no entanto, não demonstrou medo algum, mesmo nesta crise. Vendo isso, João Danton interrompeu imediatamente. Espere. Não há necessidade de matar ninguém agora.
Escute com atenção. Eu vou embora deste lugar. Eu não quero mais viver aqui. De agora em diante, seguiremos caminhos separados. Você entendeu? O número 182 respondeu inexpressivamente: se você for embora, o que acontece com a batata doce? Sem dizer mais uma palavra, João Dante arrancou a batata doce da mão do número 182. E foi até a pia. Posso pegar um copo emprestado? Ele colocou a batata doce num copo cheio de água e estendeu-o. Pronto, deve servir. A partir de agora, ela vai crescer lentamente. Claro, a luz do sol é essencial. Leve seu amigo precioso para ver o sol, antes que escureça. O número 182 virou-se para João Dantiang. Mas eu não sei o caminho. João Dantiang respondeu na mesma hora. Nem eu. Enquanto falava, ele puxou o número 182 para a frente de Labioda. E disse, com urgência: Senhor Labioda, por favor, leve-o daqui. Eu vou com você. Não importa se os guardas apontarem armas para mim ou me rotularem como cúmplice na sua fuga. Eu quero tentar. Depois que João Dante disse isso, Labiota mandou embora o número 182, junto com a batata doce, deixando-o impiedosamente abandonado na beira da estrada. Ainda não havia expressão no rosto do número 182. Ele simplesmente encarava a batata doce. O lugar gravado com 182 já tinha escurecido. O copo cheio de água rachou com a queda. Olhando para aquilo, o número 182 se lembrou das palavras da garota. Você sabe o que é um cachorrinho? E um gatinho? São animais, assim como os corvos. Eles são fofinhos, bem pequenos, muito fofos. Se alguém cuida deles, eles conseguem entender as palavras dos humanos. Se você disser, vem cá, eles correm até você. Enquanto a garota falava, ela colocou a mão na cabeça do número 182. Eu também quero ter um cachorrinho um dia. Depois que eu sair daqui. Ela chorou enquanto dizia isso. Lembrando-se disso, o número 182 estendeu a mão em direção à batata doce. Vem cá. Enquanto isso, em outro lugar, alguém estava medindo algo. 20 centímetros. Moveu-se 20 centímetros. Será que se moveu mesmo? Seguindo o olhar deles, havia um cadáver partido ao meio por uma mordida. O culpado era a coisa enorme e grotesca que segurava o corpo. Aquela pessoa parece que estava tentando escapar. Do outro lado, João Dante e os outros começaram a discutir como escapar. Jiang Dante perguntou: qual é o seu plano? Como vamos sair desta prisão? Vou simplesmente mostrar para vocês, disse Labiota. Enquanto ele se agachava lentamente, os músculos de suas panturrilhas começaram a inchar. No instante em que ele aplicou força, seu corpo disparou para a frente como uma bala de canhão. Jiang Dante mal podia acreditar no que via. Que tipo de habilidade é essa? Não importa como. O buraco enorme no teto era inegavelmente real. O poder de Labuda era um salto espantoso. Nosso plano é simples, saltamos diretamente por cima daquele muro. Depois de voltar, Labuio levou os dois para um terreno mais alto na aldeia Tofu. Agora é a vez de Liki. Ela tocou suavemente na pequena esfera em sua cabeça, e seus olhos imediatamente começaram a brilhar. Logo em seguida, ela desenhou um mapa da aldeia Tofu numa folha de papel. Como os dois vieram da zona interna, mesmo depois de adicionar várias folhas extras, o mapa ainda estava lotado de detalhes. Olhando para ele, João Dantain exclamou: esta é uma habilidade que recria o que você vê. Como uma fotografia, você mapeou toda a Fergland. A rainha respondeu: esta é a rota que fizemos da zona interna até aqui. Ela registra apenas uma parte de Fergland. João Dantain não pôde deixar de se surpreender. Se isto é apenas uma parte, então, quão grande é Fergland? Lakis disse: a julgar pelo tamanho da Vila Tofu, já viemos longe o suficiente. Devemos chegar à fronteira de Fergland em breve. Naquele momento, João Dantain pegou a caneta da rainha. Você esqueceu uma coisa. Enquanto falava, ele desenhou 4 figuras de palito. Existem 4 vagantes aqui. A rainha arrancou a caneta de volta e disse com severidade: não rabisque nisso. Jiang Dante explicou: estou marcando perigos em potencial. E você não desenhou algo estranho também? O que é aquela coisa vermelha? No momento em que essas palavras foram ditas, os dois caíram em um breve silêncio.
Labiúda foi ao primeiro a quebrá-lo, esqueçam isso. Vamos sair daqui logo de qualquer maneira. Laquis, para que lado vamos agora? Depois que Laquis apontou a direção. Labiúda agarrou os dois e se lançou no ar, enquanto Laquis continuava a escanear os arredores com sua habilidade. Enquanto isso, a cena mudou para os 4 vagantes que Jongdan acabara de marcar no mapa. Tem alguma névoa aí? Ouvindo a pergunta. Os 4 vagantes lentamente levantaram suas cabeças. Aquele que havia falado era ninguém menos que o 182. O homem que Labiúda havia largado na beira da estrada. Os 4 o encararam e perguntaram. De onde saiu esse cara? O 182 apenas repetiu, vocês têm alguma névoa? Eles retrucaram, por acaso eu pareço ter, idiota? O 182 respondeu. Então esvaziem seus bolsos. Um deles finalmente perdeu a paciência e deu um tapa na cara do 182. Do que diabos você está falando? Eu estou morrendo de fome. E você ainda ousa vir aqui procurar problema? Tendo acabado de passar por um estado de dissociação, o 182 não tinha chance contra eles. E só pôde aguentar a surra. Então, outro homem se aproximou com uma colher. Esperem, eu também estou com fome. Que tal a gente comer esse cara? Ouvi dizer que tem névoa dentro do corpo humano. Até os comedores de ossos comem pessoas por causa da névoa. Os outros 2 hesitaram. Nós vamos mesmo comer uma pessoa. A hora do almoço não está quase chegando. O homem com a colher praguejou. Bando de covardes. Se a coisa apertar, a gente tenta de tudo. Por onde eu começo? Devo beber o sangue dele primeiro? Não. Devo comer os olhos dele? No momento em que ele estava prestes a agir, uma mão o acertou com força no rosto. Quem o atingiu foi ninguém menos que Aund. O homem que havia perseguido o 182 até sua casa mais cedo. Aquele único golpe atordoou todos os 4 vagantes. Aquele que o recebeu em cheio teve até o tímpano estourado. Só então os vagantes perceberam quem estava diante deles. Ele era Aund, um dos 6 ombros da Zona Zero. Num instante, os 3 restantes fugiram em pânico. Fugindo desesperadamente, sem ousar demorar. Aund os ignorou e agachou-se lentamente. Finalmente te encontrei, seu maldito cabeça de saco. Tudo começou no dia em que a rebelião estourou. Os prisioneiros massacraram os guardas que invadiram, mas Aund, o verdadeiro instigador, foi o primeiro a chegar em Jongdan-tai. Desde o início, seu alvo era o professor. Enquanto os outros estavam ocupados massacrando os guardas, ele, silenciosamente, levou Jongdan-tai embora. Sem dúvida, o maior beneficiado da operação foi o próprio Aund. Ele xingou os outros ombros em seu coração por serem uns tolos. Nenhum deles sequer notou que o professor tinha sumido. Pensando nisso, Aund se lembrou de Tower, o homem que uma vez usou o próprio irmão como escudo. Foi aquele ato que fez Aund decidir destruir a tal aliança deles. Foi então que ele notou alguém o seguindo. Confiante em sua própria força, ele não recuou. Para quem você trabalha? A julgar pela sua aparência. Você é dos comedores de ossos ou do pessoal das brocas? O que pegou Aund de surpresa foi a pergunta estranha que recebeu de volta. Você também veio aqui para plantar batata doce? Aund franziu a testa. Do que você está falando? O cabeça de saco falou de novo, você não sabe. Por que não pergunta ao professor? Aund finalmente explodiu. Que tipo de baboseira você está falando? Meu humor já está péssimo, seu maldito maluco. Mas o cabeça de saco parecia não ouvi-lo e continuou, deveríamos acordar o professor. Aquilo foi a gota d'água. Aund abandonou o professor no mesmo instante e avançou direto para ele com o poder do ombro. Nenhum capanga, não importa de quem, conseguiria desviar daquele soco. No entanto, para o choque de Aund, o cabeça de saco aparentemente maluco se esquivou do golpe. À queima-roupa. E, a julgar por seus olhos, claramente não foi sorte. Aund nunca tinha levado o 182 a sério. E ele nunca havia considerado o que aconteceria se errasse. Quando aquela brecha se abriu diante do 182, ele atacou sem hesitar. De um ângulo absurdo, ele disparou um soco relâmpago, que acertou em cheio as costelas de Aund. A força terrível fez Aund girar pelo chão, como um peão. E 182 aproveitou o momento, pegando Jongdan-tai e fugindo. Lembrar daquele dia apenas alimentou ainda mais a raiva de Aund. Seu maldito cabeça de saco,
onde você escondeu o professor? Como não houve resposta, Hound arrancou o saco da cabeça do 182. No instante em que viu o rosto do 182. Até mesmo Hound se assustou. Não havia dúvida. Aquele cabeça de saco era tudo, menos normal. Seu desgraçado doentio. Fazendo esse tipo de expressão. 182 murmurou em confusão. Tem alguma névoa? Vendo isso, Hound franziu a testa. Ele entrou em estado de transe. Sem outra escolha. Hound levou o 182 de volta para seu território. Lá dentro, em cima da mesa, havia um retrato de Didart. O antigo segundo em comando do bando de Hound. Os membros do grupo de Hound estavam todos reunidos, ocupados com algo. Já é o terceiro. Eles estavam torturando o 182. Tentando forçá-lo a revelar o paradeiro do professor. Seu merdinha, ainda se atreve a apontar esse seu pé para mim. Diga-nos, onde está o professor? Caído no chão, 182 tremia. Me dê em névoa, e eu conto. Ainda se fazendo de durão. Quebra outro dedo dele e vamos ver até quando ele aguenta. Todos os 5 dedos já se foram. Então, passem para os dedos dos pés. Se não quiser andar se arrastando por aí, é melhor começar a falar. Se ele nem consegue mais sentir dor, é melhor darmos uma dose de névoa para ele. Se não, é só perda de tempo. Quem falou foi Slick, o novo segundo em comando. Hound rejeitou na hora. Não, de jeito nenhum. Slick franziu a testa. Do que você tem medo? Ele é só um fracote magrelo. No estado em que está, não consegue nem revidar. A expressão de Hound endureceu. Você está pensando de forma muito simplista. Acha mesmo que ele é só um fraco? Olhe para essas linhas musculares, parecem que foram esculpidas com uma lâmina. Esse corpo foi forjado através de um treinamento sem fim. A gordura corporal dele provavelmente está abaixo de 5%. Alguém por perto comentou, parece bom, linhas perfeitas, mas e daí? Sem gordura significa que dói ainda mais. Hound respondeu friamente, vocês não perceberam. Ele parece não sentir dor nenhuma. Slick continuou, os outros bandos já estão se movendo. O boato de que o professor está na Vila Tofu está se espalhando. Se ele cair nas mãos de outro bando, estaremos acabados. Especialmente porque foi você quem quebrou a aliança primeiro. Não importa como se olhe, a Torre da Matança foi longe demais. Hound explodiu, você diz que eu fui longe demais. Qualquer um que machucar meus irmãos pagará com sangue. Não me deixe ouvir essa merda de novo. Slick se apressou em explicar, não foi isso que eu quis dizer. Pense bem, nosso objetivo final é a névoa, não é? A morte do Didart. Antes que ele pudesse terminar. Hound esmurrou a mesa. Slick se encolheu visivelmente. Eu não vou deixar o Didart morrer em vão. Pelo nosso irmão caído. Nós ascenderemos juntos com o Didart. Com isso. Hound virou a cerveja em sua mão de um gole só. Vendo isso, os membros do bando de Hound ficaram com os olhos cheios de lágrimas. Mas, naquele exato momento, Hound, que tinha acabado de beber a cerveja, de repente engasgou e vomitou tudo. O líquido espirrou sobre o retrato de Didart. Como se até ele estivesse derramando lágrimas. Os outros correram preocupados. O que foi, Hound? Até o retrato do Didart. Hound, você está bem. Hound os dispensa com um gesto, não façam alarde, eu só me engasguei um pouco. Apesar de suas palavras, a expressão em seu rosto era claramente forçada. Na verdade, durante aquele breve confronto com o 182, o golpe preciso havia passado por entre suas costelas. E acertado seu fígado em cheio. Hound tinha certeza. Desde aquele dia, o funcionamento de seu fígado havia piorado visivelmente. Pensando nisso, ele de repente quebrou a garrafa vazia na cabeça do 182. Escute com atenção. Não me importa o que os outros pensam, você não engana os meus olhos. Aquilo não foi sorte. Aquilo foi técnica, especialmente em Ferglan. Onde as pessoas só confiam nos poderes nascidos da névoa e resolvem tudo na base da porrada. Aquele tipo de supressão rápida e ataca pontos vitais. Isso é combate Kamaga, não é? Eu não estou errado. Ouvindo isso, o 182 levantou a cabeça lentamente. Não é só a sua técnica. Seus sapatos também te entregam. Seja o seu estilo de luta militar ou essas botas de combate nos seus pés.
Tudo aponta para uma coisa. Você é um soldado. Enquanto isso, Jim Denton e seu grupo, que tentavam escapar, finalmente pararam. Não porque foram bloqueados, mas porque chegaram à fronteira de Ferglan. Naquele instante, os olhos de Jim Denton brilharam. Ele não esperava realmente ver a fronteira. Se pudesse atravessar aquele muro, deixaria Ferglan para trás. E o pesadelo finalmente chegaria ao fim. Nesse momento, Labiuda o agarrou pelo braço, puxando-o para as sombras. Labiuda sussurrou: Sr. Jim Denton, acalme-se. Está vendo aquilo? Seguindo seu olhar, Zhong Daotang viu uma torre de vigia, erguida na fronteira de Ferglan. Você acha que tem alguém dentro daquela torre de vigia? Jim Denton respondeu: Não sei. Se realmente tiver alguém lá, que tal eu ir até lá sozinho para verificar? Ricky rejeitou a ideia na hora. Não fale bobagem. O que você acha que conseguiria fazer indo sozinho? Bater na porta. No momento em que você se aproximar, eles vão abrir fogo e te executar na hora como um prisioneiro fugitivo. Exatamente. Quase no instante em que as palavras foram ditas, todos de repente perceberam. Havia alguém parado aos seus pés. O que é isso? Uma batata doce. Seu desgraçado, não me chame de batata doce. Ao ouvir aquilo, Zhong Daotang finalmente reconheceu quem era. Era o mesmo cara que tinha sido o primeiro a perturbar sua aula naquele dia. Eu o conheço. Ele era um dos meus alunos. Sr. Zhong, afaste-se. Enquanto Labiuda falava, ele se colocou na frente deles. Cuidado, esse cara é perigoso. Ele também é um soldier. Ele é um soldier. Zhong Daotang não conseguia acreditar. Aquele cabeça de batata doce ridículo era na verdade um soldier. No segundo seguinte, passos pesados ecoaram de todas as direções. Um grupo de figuras estranhas usando barreiras de trânsito na cabeça apareceu. Depois de cercar o grupo, eles removeram as barreiras e os colocou organizadamente no chão. A julgar pela organização, parecia menos uma luta e mais um canteiro de obras sendo preparado. Assim que seus homens estavam em posição, o cabeça de batata doce finalmente emergiu por completo do chão. Deixem-me apresentar. Eu sou o Drill. Para ser sincero, eu sou o homem mais próximo de se tornar um super-líder. Enquanto Drill falava, ele avançou direto para Zhong Dante. Professor, venha comigo. Aos olhos de Zhong Dante, a mão de Drill parecia ficar cada vez maior. No momento crítico, Labiuda agarrou Zhong Dante pelo colarinho e o puxou para trás. Tá de brincadeira. Quem vai levar o professor somos nós. Pego completamente desprevenido, Drill foi pelos ares com um único chute de Labiuda. Drill se levantou cambaleando, em choque. Quem diabos é você? É impossível que alguém tão forte venha da Vila Tofu. Labiuda respondeu friamente. Saia do meu caminho. Eu o encontrei primeiro. Enquanto falava, ele protegeu Zhong Dante atrás de si. Drill se levantou, furioso. De que buraco você saiu? Você não sabe o peso que a palavra ombro tem por aqui. Depois de dizer isso, Drill fez uma pose que parecia quase uma posição de balé. Então, ele começou a girar cada vez mais rápido, sob os olhares perplexos de todos os presentes. Drill de repente saltou no ar. E, logo em seguida, mergulhou direto no chão como uma broca de verdade. Uma rachadura avançou na direção dos três a uma velocidade aterrorizante. Sem dúvida, essa era a habilidade do Drill. Zhong Dante mal teve tempo de seguir a rachadura antes que Drill explodisse do chão atrás dele. Ao ouvir o som, Zhong Dante se virou bruscamente, apenas para encontrar o rosto sorridente de Drill. Felizmente, Labiuda reagiu a tempo, puxando Zhong Dante para longe enquanto pisava com força na direção de Drill. Lento demais. Lento demais. A velocidade do Drill era tão extrema que deixava imagens residuais. Em termos de poder de destruição bruto, Labiuda podia ser mais forte, mas, naquela situação, ele não conseguia nem tocar no Drill. Enquanto Drill continuava a surgir do chão de novo e de novo, Zhong Dante se agachou de lado, agarrando a cabeça, aterrorizado. Mas a situação não durou muito. Em algum momento, Drill já tinha cavado um buraco sob os pés de Labiuda. Sem qualquer chance de reagir, Labiuda foi atingido com força na cintura por Drill, que emergiu de baixo. O impacto o lançou pelos ares,
e sua silhueta foi diminuindo à distância. Até que ele finalmente atravessou uma parede e parou. Em pânico, Ricky não conseguiu evitar de gritar o nome de Labiúda. Num instante, a atenção de todos se voltou para ela. Aquela era, claramente, a voz de uma mulher. Ricky cobriu a boca instintivamente, mas já era tarde demais. É uma mulher. Ela é uma mulher. Até mesmo Drill, que estava prestes a acabar com Labiúda. Virou a cabeça, surpreso. Um dos capangas estendeu a mão avidamente para rasgar as roupas de Ricky. Ela é mulher, sem dúvida alguma. Em segundos, os outros se amontoaram ao redor. Deveríamos levar essa mulher conosco também. Vendo isso, Jiang Dante foi consumido pela culpa. Se não fosse por ele, os soldados não teriam vindo, e Labuio não teria sido derrotado. E a identidade de Ricky não teria sido exposta. A raiz de tudo isso era o seu próprio desejo desesperado de escapar. Labuio e Ricky eram as únicas pessoas verdadeiramente normais que ele havia conhecido aqui. E foram as pessoas que salvaram a vida dele parem. Agindo por instinto. Jiang Dante pegou uma pedra a seus pés e a arremessou em um dos capangas de Drill. Naquele instante, todos congelaram, pois ninguém esperava que aquele homem aparentemente inútil revidasse sem hesitar. Jiang Dante estava apavorado, seu corpo ainda tremia incontrolavelmente. Mas, no fundo, ele sabia que se não fizesse nada agora, se arrependeria para sempre. O que Ricky não esperava era que Jiang Dante nem sequer tivesse ousado abrir os olhos quando atirou a pedra. Depois que eles escaparam da multidão, ela o parou imediatamente. Sr. Jiang Dante. Acorda. Você está seguro agora? Não fale, corra. Enquanto falava, Ricky agarrou a mão de Jiang Dante e saiu em disparada. Por causa do caos que Jiang Dante causou. Labuio, que estava inconsciente, finalmente acordou. Enquanto isso, Drill ainda estava fixado na beleza de Ricky. Essa mulher é mesmo incrível. Mas quase no mesmo instante em que as palavras saíram da boca de Drill, Labuio e Drill ativaram suas habilidades e avançaram em alta velocidade. Labuio instintivamente abraçou Ricky para protegê-la. Enquanto Drill, que tinha acabado de elogiar a aparência dela, em vez disso, avançou direto para Jiang Dante. Quase no exato momento em que Labuio aterrissou, Jiang Dante foi arrastado para debaixo da terra por Drill. Só então Labuio percebeu que o comentário anterior de Drill tinha sido uma isca deliberada. Uma vez que Jiang Dante foi levado para o subsolo, não havia como Labuio resgatá-lo. Enquanto isso, a cena mudou para o território do grupo de Aoun, onde Aoun ainda estava interrogando: você é militar ou das forças especiais? Sabe que é engraçado? Antes de vir para Fergland, eu mesmo tive que lutar para sair de uma pilha de cadáveres. Depois de ouvir isso, Aoun não se deu ao trabalho de perguntar mais nada. Ele deu uma ordem ríspida a Slick. Mato, use o método que quiser, só não dê a ele nenhuma névoa. Slick estava prestes a responder. Mas Aoun já tinha batido a porta e saído. Droga. A insatisfação de Slick era óbvia. Um dos capangas perguntou: Slick, e agora? Quer que eu cuide disso? Slick respondeu com raiva: seu idiota. No que você está pensando? Aquele desgraçado irresponsável do Aoun não merece ser nosso líder. O próximo superlíder tem mesmo que ser ele. Contanto que haja névoa o suficiente. Qualquer um tem uma chance. Ingo, você é ótimo em desenhar, certo? Se parar para pensar, você também poderia se tornar um superlíder. Book, você também. Você sabe como usar seu peso a seu favor. Cada um de nós tem um potencial único. Book perguntou, hesitante: então, e você, Slick? Qual é o seu potencial? Slick respondeu com confiança: eu sinto minha inteligência disparar. A cada manhã, acordo mais ciente do quão estúpido o Aoun realmente é. A era de ascender pela força bruta já acabou há muito tempo. Esta é a era da inteligência, onde a sabedoria é o maior poder de todos. Um dos capangas perguntou: então, o que fazemos agora? Slick respondeu: relaxem. Eu vou encontrar a localização do professor, mas não pretendo contar ao Aoun. Quanto a todo o resto, a decisão é de vocês. Pensem com cuidado em quem vocês realmente querem seguir. Enquanto falava, Slick se agachou e disse: ei, garotinho. Você realmente quer tanto assim? Ele lentamente tirou uma porção de névoa do bolso. Se você quer tanto, eu te dou.
mas, em troca, você vai trabalhar para mim. Quanto à informação do professor, podemos conversar sobre isso depois que você se recuperar. Em termos materiais, não serei mesquinho. Então, pense bem, porque eu nunca dou uma segunda chance a ninguém. Assim que Slick disse isso, ele engoliu a névoa, mas quase no instante em que fez o movimento para engolir. A boca do 182 já estava em sua garganta. Slick nunca imaginou que a névoa que acabara de engolir pudesse ser arrancada com uma mordida diretamente de sua traqueia. Tudo aconteceu rápido demais. Os outros do grupo do Hound nem viram o que ocorreu. Diante de seus olhos atonidos, Slick caiu direto no chão. Os capangas correram em pânico. O que aconteceu? Como isso aconteceu? Porque o pescoço dele está quebrado. Slick. Naquele momento, o grupo do Hound ouviu um som que lhes deu arrepios na espinha. Os dedos do 182, que haviam sido quebrados um por um, estavam sendo recolocados no lugar com seus próprios dentes. Ouvindo o estalar dos ossos, suor frio escorria pelo rosto de todos. Todos encaravam o 182. Observando-o recolocar os dedos, um por um. Se alguém podia ter uma força tão aterrorizante. Mesmo em um estado dissociado. O que ele se tornaria depois de obter a névoa? Enquanto isso, no subsolo, Jiang Dant e Drill emergiram de um encanamento. Assim que recuperou os sentidos, Jiang Dant lentamente levantou a cabeça e olhou para Drill. Só então ele percebeu que Drill o encarava o tempo todo. Cercado por um silêncio mortal, Drill se virou lentamente. Seus capangas estavam parados em ambos os lados, como manequins. Bem-vindo ao meu reino subterrâneo. Jiang Dant entrou em pânico. Labiúda e Licky já escaparam. Eles já devem estar muito à frente. Eles não tinham por que me esperar. Já era para mim. Todos esses pensamentos inundaram sua mente. Mas quando a morte pareceu realmente iminente, ele estranhamente se acalmou. Após um momento de silêncio, Drill foi o primeiro a falar. Professor. Você consegue mesmo criar névoa? O pessoal da Vila Tofu diz que você produziu névoa no instante. E partiu o pescoço do Tower logo depois de engoli-la. Jiang Dant ficou-se perguntando de onde tinham vindo esses boatos que nem ele mesmo tinha ouvido. É verdade. A voz lenta de Drill interrompeu seus pensamentos. Lembrando de Tower, que uma vez tinha feito a mesma pergunta. O louco que tentou matá-lo quando ele não conseguiu criar a névoa. Jiang Daoting percebeu que se Drill descobrisse a verdade, ele morreria com certeza. É claro que eu consigo. Eu criei uma nuvem de névoa gigantesca na hora e engoli. Quanto ao Tower, ele desabou aos meus pés como a Torre de Pisa. Mas para o choque de Jiang Dant, Drill imediatamente desmascarou a mentira. Chega de palhaçada. Escute bem, eu não sou um idiota como os outros soldados. Um professor de ciências criando névoa. Isso é puro boato. Você é um farsante. Jiang Daoting retrucou. Como pode ser um boato se a névoa existe? Porque não pode existir alguém que a crie. Drill se inclinou para perto. Porque a névoa não é algo que se cria. Ela caiu do céu um dia. Um presente concedido pelos deuses. Vendo o anseio no rosto de Drill, Jiang Dant de repente se lembrou da história que tinha ouvido no veículo de transporte. 50 anos atrás, um meteoro atingiu o deserto. 5 anos depois, uma prisão chamada Fergusland foi construída. Será que toda a névoa em Fergusland veio daquele meteoro? 50 anos atrás. Drill continuou, falando para si mesmo. 50 anos se passaram. Ouvi dizer que resta muito pouca névoa. O dia do julgamento está próximo. Jiang Daoting finalmente entendeu. Então a névoa é um recurso finito. Drill respondeu. Exato. O que resta faz os prisioneiros se matarem. Mas eu notei uma coisa. A névoa parece circular por toda Fergusland. Tragam aquilo aqui. Sob a ordem de Drill. Um cadáver inchado foi carregado para a frente de Jiang Daoting. Jiang Daoting exclamou. O quê? Que é isso? Drill disse. Alguém que morreu depois de ingerir névoa. Usando a sua ciência, você consegue extrair a névoa deste corpo. Diante de um pedido tão absurdo, Jiang Dant congelou de medo mais uma vez. Aquele equipamento de manobra tridimensional. Ou seja lá o quê? Você quer dizer, uma centrífuga? Drill se inclinou.
Não importa o método. Você consegue separar a névoa do sangue. O sangue deve conter uma alta concentração de névoa. Aqueles que a ingerem com frequência devem ter quantidades enormes acumuladas no corpo. Jiang Daoting começou a suar frio com a expressão de Drill. Você quer que eu extraia névoa de um cadáver? Drill franziu a testa. Isso é impossível, cientificamente falando. Jin Dantan disse, nervoso, se o objetivo é névoa concentrada. Por que não simplesmente respirar fundo? O ar aqui está cheio de névoa. Não está. Drill explodiu e o chutou. Do que diabos você está falando? Se fosse tão fácil assim. Ninguém se daria a todo este trabalho para encontrar névoa. A névoa no ar não pode ser ocultada. Ela precisa ser condensada, reunida. Naquele instante, Jiang Danting percebeu algo. Reuni-la. Quando o sol nasce e a temperatura aumenta, a névoa no ar desaparece lentamente. E quando essa névoa que desapareceu se reúne? Ela se torna chuva e volta para o chão. E se eu pudesse fazer isso? Drill congelou ao ouvir aquilo. Jiang Danting repetiu. Eu quero dizer. E se eu puder reunir a névoa do ar? Enquanto isso, após um dia inteiro fora, Aund retornou à base. Hora do café da manhã. Mas o que o recebeu foi um silêncio sinistro. Ele olhou para cima e viu todos os membros do grupo Aund caídos no chão, imóveis. Em um instante, os olhos de Aund ficaram vermelhos, e seu corpo inteiro tremia. Um rugido de cortar o coração ecoou pela base. Agora, do grupo Aund, só restava o próprio Aund. Ao mesmo tempo, 182. Ponto com a mão esquerda inchada a ponto de ficar irreconhecível, chegou ao refeitório. Desta vez, ele não entrou na fila. Ele abriu o caminho direto para a frente. Dá-o fora. O que você está fazendo? Vai para a fila. Não vê que estou servindo a comida? Você é algum novato que não conhece as regras. Volta para trás. 182 ignorou os gritos. Ele lentamente levantou sua mão, que parecia um balão. Água. No momento em que falou, sua mão esquerda bateu com força na mesa de servir. Todos foram instantaneamente intimidados pela pura pressão que ele irradiava. E assim, 182 pegou sua água e colocou a batata doce dentro. Pelo tempo que se seguiu, 182 simplesmente ficou encarando a batata doce no copo. Sem dizer uma palavra. Logo, um dia inteiro se passou. Durante aquele dia, Zhong Dantan testou sua teoria, tentando extrair a névoa do próprio ar. Olhando para a água condensada da névoa à sua frente. Zhong Dantan sabia que tinha conseguido. Eu consegui, ele gritou. Liberando a melancolia que ele havia suprimido por tanto tempo, enquanto os outros o encaravam, incrédulos. Eu sou o cara. Um verdadeiro gênio. Acabou. Agora, ninguém mais pode me tocar. Ele rugiu dentro de sua cabeça. Enquanto isso, 182 ficou vigiando a batata doce a noite toda. Ela não cresceu. Fui enganado. Professor. Eu vou-te matar. Em outro lugar, Rebota e Laquish procuravam por novos parceiros. Quer fugir comigo? Vamos sair deste lugar. Temos uma forma de nos libertar. No segundo seguinte, um homem tirou uma faca de suas roupas. Pare de falar besteira. Deu fora. Forçados a sair, Rebuter e a rainha continuaram andando. A rainha disse em voz baixa. Não importa o quão ingênua ou gentil uma pessoa seja, não vai funcionar. Todos aqui sabem disso. Isso significa que temos que encontrar o Sr. Dante. Rebuter respondeu, desanimado, ele é o único que não sabe. A rainha calculou, se nada der errado, ele já deve estar no acampamento do Drill. Enquanto isso, na base do Drill, um dispositivo conhecido como rede cultora de névoa. Comumente usado em regiões áridas para coletar a umidade do ar. Foi montado. O princípio era simples, à medida que a temperatura cai. O vapor de água se condensa no ponto de orvalho. Ao amanhecer, quando as temperaturas caem, uma estrutura de malha captura a umidade do ar, permitindo que se condense em gotículas. A ideia de Zhong Dante foi direta, usar uma rede auxiliar maior e mais permeável como filtro. Colocar um peso em seu centro. E permitir que o orvalho coletado escorresse para uma bandeja de coleta abaixo. A água resultante conteria uma alta concentração de energia da névoa.
E, devido à umidade extrema, o rendimento superou suas expectativas. Vendo a instalação, Drill se aproximou ansiosamente. O que é isso? Água condensada da névoa. Jong-Dant respondeu. Sim, água condensada da mais pura névoa de Ferglan. Quanto à concentração exata de partículas, ele não sabia e não se atreveu a dizer. Drill mergulhou um dedo na água e aprovou. O coração de Jong-Dant saltou pela boca. Isso é névoa, exclamou Drill. A névoa mais pura. Temos névoa ilimitada. Em um instante, todo o grupo do Drill começou a dançar como se estivesse em um balé. Os subordinados correram para frente, colocando uma guirlanda já preparada ao redor do pescoço de Jong-Dant, gritando, professor. Eles o jogaram para o ar, de novo e de novo. Em meio a gritos e aplausos. Jong-Dant foi vestido com roupas novas. Drill o elogiou, professor, você fica muito bem de terno. Você parece completamente diferente agora. Como se sente? Está satisfeito? Jong-Dant respondeu, é ótimo. Parece que foi feito sob medida para mim. Drill riu feliz, roupas tão bem feitas não são para qualquer um. Pode ficar tranquilo. A partir de hoje, ninguém se atreverá a incomodá-lo. Bem-vindo à gangue do Drill. Nós o trataremos com o mais alto nível de respeito. Jong-Dant não pôde deixar de se perguntar. Será que Drill é o homem mais próximo de se tornar o super-líder? Ele se lembrou do que o 182 lhe disse uma vez, durante a primeira refeição juntos. Para sair deste lugar, era preciso se tornar o super-líder. Se o Drill se tornasse o super-líder, Jong-Dant poderia finalmente ter acesso aos escalões superiores da prisão. Drill continuou, hoje vamos realizar um festival da névoa. Graças a você, não precisamos mais racionar névoa. Toda a névoa que reunimos até agora, vamos usar tudo hoje, tudinho. Para a ascensão. Enquanto falava, ele lentamente virou seu olhar para Jong-Dant. Dant sentiu uma pontada de curiosidade. O que a ascensão realmente significava. Enquanto isso, o local para o Festival da Névoa já estava totalmente preparado. No centro da base da gangue do Drill, havia uma pequena montanha empilhada com névoa. Cercada por membros cantando e dançando em comemoração. Uma alegria indescritível preenchia todo o complexo. Então, no instante em que Drill bateu palmas, foi como se o próprio tempo tivesse congelado. O ar mergulhou em um silêncio mortal. Jong-Dant mal podia acreditar no que via. Havia simplesmente névoa demais. Drill declarou com uma cadência teatral. Eu sou Drill. Rei do submundo. Irmãos da gangue do Drill. Todo o esforço que fizemos finalmente dará frutos hoje. Com toda a névoa que reunimos como nossa aposta, hoje é o dia em que eu desafio a ascensão. Vocês acreditam que eu posso ascender? A multidão rugiu de volta, acreditamos. Em um instante, a base ecoou com um único cântico. Ascensão. A gangue do Drill gritava repetidamente, seu fervor crescendo em meio aos aplausos. Drill finalmente se moveu. Professor, observe com atenção. É assim que um rei nasce. Após terminar suas palavras, Drill começou a enfiar a névoa à sua frente. Para dentro da boca o mais rápido que podia. Naquele instante, o desejo encheu os olhos de muitos membros da gangue do Drill. Jong-Dant estava confuso. O Drill pretendia engolir toda a névoa sozinho. Com a palavra ascensão, e quando ao redor deles, os movimentos de Drill foram diminuindo gradualmente. Sua barriga e boca começaram a inchar pouco a pouco. Alguma mudança? Ainda não. Alguma mudança? Ainda não. A troca de palavras se repetiu várias e várias vezes. No final, seus movimentos se tornaram lentos. Quando restavam apenas alguns pedaços de névoa no prato, ele finalmente parou. Você está bem? Enquanto Drill desabava, os membros ao redor finalmente se calaram. Olhando para sua barriga inchada, Drill disse com raiva, que irritante. Isso é tudo que eu consigo hoje. Eu consumi tanta névoa na minha vida. E mesmo assim, um subordinado o elogiou, isso é porque seu potencial é grande demais. Sr. Drill, essa quantidade de névoa nunca poderia te satisfazer. Além disso, não temos mais falta de névoa. Por que não tentar de novo da próxima vez? Drill respondeu, é tudo o que podemos fazer. Então, uma voz se ergueu da multidão, esperem. Olhem todos. A cabeça do Sr. Drill não está mais comprida do que antes. Está mesmo.
Ele realmente mudou. Naquele momento, todos viram a transformação. Isto é a ascensão. Instantaneamente, a palavra ascensão trovejou pela gangue do drill. Mais uma vez um subordinado perguntou: como você se sente? Ganhou novas habilidades. Eu consigo sentir o universo. Enquanto Drill falava, uma energia parecia pronta para explodir de dentro dele. Todos viram sua barriga inchada como um planeta. O lugar que um dia fora a fonte da névoa. Acho que vi todas as verdades do mundo. Todos nós existimos em um inferno. Tecido de branco pálido e azul profundo. No momento em que ele terminou de falar, vastos fragmentos azuis explodiram para fora. Diante dos olhos de todos, Drill detonou. Os fragmentos azuis voadores eram seu corpo. É uma queda. Alguém gritou. A gangue do Drill avançou, começando a devorar os restos de Drill. Jiang Dante. De repente se lembrou do que o 182 lhe dissera uma vez, ou uma ascensão, ou uma queda. O chefe finalmente caiu. Névoa. Névoa por toda parte. A visão horrível deixou Zhong Dante completamente atordoado. Só agora ele começou a entender de verdade o mundo em que estava preso. Quando uma grande besta cai, todas as coisas se erguem. Com o colapso de Drill, um reino de névoa se derramou. Aqueles que antes o adoravam com mais devoção, agora lutavam desesperadamente para enfiar Drill em suas próprias bocas. No instante em que o Festival da Névoa de Drill terminou, o verdadeiro Festival da Névoa começou. Zhong Dante ficou ali, atordoado, enquanto fragmentos azuis continuavam a espirrar em seu rosto. Depois de consumir mais névoa do que podiam suportar, os membros da gangue do Drill caíram um após o outro. Finalmente, um subordinado recobrou a consciência e gritou roucamente: parem. Todos, parem. Vocês não podem absorver tanta névoa de uma vez. Se continuarmos assim, todos nós vamos morrer. Professor, por favor, para-os agora. Só você pode nos guiar. Antes de Drill tentar a ascensão, ele deixou suas últimas palavras: se eu caísse, o professor se tornaria o novo líder da gangue do Drill. Por causa disso, os membros restantes todos se agarraram a Zhong Dantai. Zhong Dantai não conseguia entender como as coisas chegaram a esse ponto. Ele começou a imaginar. Imaginar que tudo não passava de um sonho. Ele não conseguia aceitar a realidade. Instintivamente, fechou os olhos, dizendo a si mesmo, repetidamente, que tudo aquilo era um sonho. E que tudo desapareceria quando ele os abrisse. Quando abriu os olhos novamente, ele viu seu irmão mais velho e até ouviu sua voz ao lado de seu ouvido. Eu não te avisei. Eu te avisei, não avisei. Zhong Dantai implorou desesperadamente: irmão, por favor, me salve. Me tire daqui. Mas seu irmão o ignorou e apenas disse: você ainda não entendeu. A aparência de uma pessoa não importa. Ouvindo aquelas palavras familiares, Zhong Dantai engoliu o que estava prestes a dizer. Eram todas nada mais que máscaras ridículas. As máscaras da covardia. Pare com isso. Como chefe da Associação de Psicologia, seu irmão sempre conseguia ver através do que Zhong Dantai tentava esconder. Porque Zhong Dantai sofria de cegueira visual seletiva. Ele nunca conseguia se lembrar do rosto de seu irmão. Desde que se lembrava, a cabeça de seu irmão sempre fora redonda. A primeira vez que ele viu aqueles desenhos, o irmão dele perguntou por que ele se pintava daquele jeito. E disse que ele nunca se tornaria um artista. Por alguma razão, Zhong Dante sempre sentia que o rosto do seu irmão mudava constantemente. Às vezes como um leão, às vezes como um homem zangado. Às vezes um palhaço, às vezes uma mulher chorando, e em outras, até mesmo um demônio. Não importava como mudasse, a única coisa que nunca mudava era aquela cabeça perfeitamente redonda. Dante. A voz familiar de seu irmão ecoou em seu ouvido mais uma vez. Então ele percebeu que tudo não passava de um sonho. Ele ainda estava em Fairgland. Senhor Dante. Você está acordado? Ouvindo o movimento, Labiuta e Lick entraram na tenda. Zhong Dante estava completamente desorientado. Tudo o que aconteceu no reino subterrâneo foi mesmo só um sonho. Senhor Dante. Nós seguimos as marcações no mapa e tiramos você da base da gangue do Drill. Quando chegamos ao esgoto, você estava lá, deitado e sozinho. Vocês vieram me salvar. Claro. Não combinamos que sairíamos deste lugar juntos. Com a menção da fuga.
João Dante recuperou imediatamente sua energia. A culpa é minha por perder tempo. Vamos agora. Líquio o impediu, dizendo para ele se acalmar. Ainda não. Labiuta gastou muita força para tirar você de lá. Ele precisa descansar primeiro. Enquanto ela falava, ela abriu a aba da tenda. Olha, já estamos bem em frente ao muro. E não há nenhuma torre de vigia por perto. Durante esse tempo, João Dante também lhes contou tudo o que havia acontecido no subterrâneo. Depois que o drill caiu, outros começaram a explodir, um após o outro. A cena era um caos total. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Labiuta disse, sim, foi uma falha. Uma morte causada por absorver matéria demais. Excedendo o que o corpo pode suportar. Nós chamamos isso de exceder o limite. Uma sobrecarga. Assim como dissemos antes, quanto mais matéria alguém consome, mais fortes suas habilidades se tornam. No entanto, as habilidades de todos têm um limite. Uma vez que esse limite é excedido, o corpo explode, expelindo toda a névoa consumida. Até agora, as pessoas não sabem onde estão seus limites. Sr. Dante, com certeza você tem algo em que é bom. Mas nem mesmo você sabe o seu limite. É assim que a névoa é recuperada. Todos estão esperando alguém cair. Para sair deste lugar, é preciso ascender ou cair. Isso significa que, se a ascensão falhar, a única maneira de sair de Fergland é a morte. João Dante estava confuso. Então, o que a ascensão realmente significa? É ultrapassar o limite. Labiuta respondeu, não. Um limite não pode ser ultrapassado. Mas, às vezes, uma habilidade diferente pode surgir. Algumas pessoas ganham uma segunda habilidade quando a original atinge seu limite. Pessoas assim são seguidas e idolatradas por todos. Elas se tornam superlíderes. A ascensão é extremamente rara, a maioria das pessoas fracassa. Jiang Dante não conseguia entender. Vale mesmo a pena arriscar a própria vida só por uma segunda habilidade? Labioda explicou, existe uma lenda em Fergland. Um dia, uma pessoa com habilidades infinitas aparecerá. Ele transcenderá as regras deste mundo e libertará a todos nós. É por isso que ele é chamado de superlíder. Ao mesmo tempo, não muito longe, 182 fechou os olhos, procurando pelos sons mais sutis ao seu redor. O bater de asas dos corvos no céu. Prisioneiros brigando nos becos. Baratas rastejando pelos esgotos. Nada escapava de seus ouvidos. Finalmente, ele encontrou o som de João Dante ajeitando os óculos. Mesmo que a própria muralha estivesse além do campo de visão de 182. Ele ainda assim travou na posição de João Dante. Achei você. Em outro lugar, um grupo de pessoas usando máscaras de gás chegou à base da gangue da Broca. A missão deles era clara, ocultar a névoa produzida por aqueles que haviam fracassado. Este lugar estava brilhando. Aquele lugar também estava brilhando. A todo momento, alguém fracassava. A pureza desta aqui é extremamente alta. Parece que ele estava perto da ascensão. Que pena. Ao ouvir alguém o chamar, o mochileiro lentamente levantou a cabeça. Pare de se esgueirar por aí pegando essas coisas. Este é o seu pagamento, disse o homem ruivo. Enquanto entregava um saco de névoa para o cabeça de saco de papel olhando para a névoa em sua mão. O cabeça de saco de papel não pôde deixar de se maravilhar, este material é de altíssima qualidade. O homem ruivo perguntou, então, você o encontrou? O cabeça de saco de papel se virou. O cara de um braço só. Devo dizer que o encontrei ou que não o encontrei? O homem ruivo respondeu friamente. Já se passou um ano inteiro. É só isso que você tem? O cabeça de saco de papel respondeu com sinceridade. É que parece um mau negócio. Esta foi uma comissão emitida diretamente pelo Departamento de Operações de Fergland. O homem ruivo o interrompeu, tentando me enrolar de novo. O cabeça de saco de papel suspirou, não posso evitar, os preços têm subido ultimamente. Então, ele mudou de tom de repente. Então, o preço pode subir. O homem ruivo respondeu. Contanto que você o traga para mim, diga o seu preço. Na primeira noite, depois de trocar de roupa, João Dante pagou o preço por sua imprudência. Ele acordou congelando. Pior ainda, o jovem casal ao lado dele estava se aproximando um pouco demais, o que fez João Dante se sentir ainda mais frio por dentro.
Estava tão frio que ele não conseguiu evitar tossir 2 vezes. E foi nesse momento que o casal, que se aquecia mutuamente, o notou. Labuta perguntou timidamente: "Você já acordou?" "É porque as noites no deserto são muito frias." Jiang Daoting acenou com as mãos rapidamente: "Eu estou bem, de verdade." Ele só queria que aquela conversa constrangedora terminasse o mais rápido possível. Depois que o tempo melhorou, os três finalmente chegaram ao muro. Assim que o passassem, estariam fora de Fergland. Não pareceu grande coisa na vinda, mas, parado diante dele agora, o muro parecia impossivelmente alto. Como estava escuro demais na noite anterior, Zhongdan só agora notou as manchas estranhas que o cobriam. E, por algum motivo, um sentimento de inquietação tomou conta de seu peito. Pensando no quão pouco tinha contribuído no caminho, o jovem Dante perguntou a Labuda se havia algo em que pudesse ajudar. Labuda foi atencioso e apenas pediu que ele carregasse sua bolsa. Então, ele acrescentou: "A propósito, tem algo importante. Você segue alguma religião?" A família dele tinha suas crenças. Mas o próprio Zhongdan não acreditava em nada disso. Labuda olhou para ele com seriedade. "Você poderia rezar por nós?" Zhongdan hesitou. "Rezar? Mas eu não acredito muito nesse tipo de coisa." Liki disse: "A crença não importa de verdade quando as pessoas estão em perigo. Elas só querem alguém cuidando delas. Apenas reze para que possamos escapar deste lugar." "Você consegue fazer isso, certo?" Zhongdan cedeu. "Mesmo que eu não saiba nenhuma oração formal." Labuda o encorajou: "Isso não importa. O que importa é que você queira muito isso. Vamos lá, nós com certeza vamos conseguir sair daqui." Depois de dizer isso, Labuda começou a reunir toda a sua força. "Senhor Dante, reze por nós. Seja quem for, peça que nos dê força." Zhongdan não sabia como rezar. Então ele simplesmente implorou a tudo que conseguiu pensar, um por um: "Segurem-se firme. Vamos em 3 segundos." Mas quase no instante em que os três pularam, um punho enorme atingiu em cheio o rosto de Labuda. O dono daquele soco era ninguém menos que 182, que tinha corrido todo o caminho desde a Vila Tofu. O impacto foi aterrorizante. Labuda, que tinha acabado de pular com força total, foi arremessado de volta para o chão. Liki e Zhongdan estavam relativamente bem. Labuda, no entanto, perdeu a consciência na mesma hora. Enquanto Liki tentava acordar Labuda, Zhongdan olhou apressadamente na direção da silhueta vaga na areia. Conforme a figura se aproximava, ele finalmente percebeu que era 182. Diante do furioso 182, Zhongdan entrou em pânico. "Porque você está aqui?" "Você mentiu para mim", disse 182. Isso enquanto erguia um punho do tamanho de um saco de areia. "Vou matar você." Aterrorizado, Zhongdan se arrastou para trás. Bem quando o soco estava prestes a acertá-lo, uma sombra passou voando. Para o choque de todos, 182 na verdade conseguiu acompanhar aquele burrão com os olhos. Liki gritou de medo. Porque ele correu todo esse caminho só para nos impedir? Esqueça ele, Labuda. Vamos pular agora. Embora Labuda quisesse. A velocidade de 182 era simplesmente rápida demais para ser ignorada. Labuda não pôde deixar de se perguntar: a habilidade do 182 é velocidade. Enquanto os perseguia, 182 gritou: "Professor! Faça ele parar, ou eu quebro suas pernas, Model." Jiang Dantain gritou de volta, em pânico: "Nem sou eu que estou a correr. Por que é que estás a ameaçar as minhas pernas?" De alguma forma, o 182 ultrapassou o Labuta, tendo até tempo para lhe dar um pontapé a meio da corrida. Movendo-se a tal velocidade, os três acabaram por rebolar pelo chão por um bom bocado antes de pararem. Quando Jiang Dantain levantou a cabeça, o 182 já estava de pé, mesmo à sua frente. Bastou um olhar para a cara do 182 para perceber que ele estava furioso. Jiang Dantain disse apressadamente: "Calma. Sobre o que é que eu menti? Eu contei-te tudo sobre como cultivar batatas doces." O 182 respondeu friamente: "Eu reguei-a, dei-lhe luz solar. Então por que é que não cresceu?" Jiang Dantain ficou paralisado, chegando até a duvidar de si mesmo. Depois de verificar as horas vezes sem conta, ele ergueu o olhar lentamente. Ainda só passou um dia, não foi? Como é que podia crescer em apenas um dia?
O 182 retorquiu, por que é que não cresceu? Estavas a enrolar de propósito. Jiang Dantain ficou sem palavras. Como é que eu estava a enrolar? O 182 insistiu, então explica porquê. Com uma dor de cabeça, Jiang Dantain disse. Ele nunca tinha lidado com um aluno tão teimoso. Não é óbvio. Tudo leva o seu tempo para crescer. Pelo menos uma semana, antes que possas sequer notar alguma mudança. O 182 percebeu de repente. Ah, então é assim. Depois perguntou, então, para onde vais agora? Jiang Dantain respondeu, eu já te disse. Vou-me embora deste lugar e tu já não precisas de mim. Certo. Ao ouvir aquilo, o 182 desviou o olhar para o Labuta e a Lakui. É por causa deles. Jiang Dantain entrou em pânico. O que é que estás a pensar? Não lhes toques. Eu já te disse tudo o que sei. Por favor, deixa-nos ir. Nesse momento, o 182 perguntou-lhe de repente, queres morrer? Ou queres viver? Jiang Dantain ainda nem tinha processado a pergunta quando o 182 falou de novo. Ou já estás preparado para morrer por eles? Cala-te. No instante em que o Labuta gritou. A inquietação no peito de Jiang Dantain tornou-se mais forte. A expressão do Labuta tornou-se assustadora. Vocês os dois já acabaram de conversar. Se já acabaram. Parem de nos atrapalhar. Venha para aqui, Sr. Dantain. Vamos sair deste lugar juntos. Jiang Dantain hesitou. Espera. O que é que querias dizer com aquilo, há pouco? Labuta explicou rapidamente, é só disparate de alguém. Que mal acabou de sair de um estado dissociativo. Não temos tempo, Sr. Dantain. A rainha acrescentou, Labuta, vamos só pegá-lo e fugir. Jiang Dantain tentou falar, mas o Labuta já o tinha pegado ao colo. E começou a correr. Enquanto corria, Labuta disse-lhe, continue a rezar. Sr. Dantain. Quer mesmo ficar preso aqui para sempre? Não havia dúvida de que Jiang Dantain queria ir-se embora, mas as palavras do 182 tinham-no abalado profundamente. Agora, já era tarde demais para dizer o que quer que fosse. O Labuta já o tinha levado pelos ares, model. Ele estava a apenas um passo do mundo com que tanto sonhou. No entanto, Jiang Dantain se lembrou de tudo o que tinha acontecido. Desde que conheceu Labiuta. Não importava o quão gentis parecessem, ainda eram estranhos. Era mesmo necessário ir tão longe por ele. Bem quando Jiang Dantain estava prestes a passar pelo muro. Um par de mãos fortes o empurrou para longe. A perna ágil de Yuta atingiu levemente o abdômen de Jiang Dantain. Me desculpe, Sr. Dantain. Usando Jiang Dantain como um degrau. Eles atravessaram o muro que ele sempre quis atravessar. A mochila que Labiuta lhe deu se abriu no ar. Dentro dela, havia esferas de névoa. Redondas e cheias. Ao mesmo tempo, dois trabalhadores mediam a criatura enorme. Ela se moveu mais 30 centímetros desta vez. Espere, olha ali. Seguindo seu olhar, o monstro aterrorizante já tinha sumido. Será que mais alguém tentou escapar? Naquele exato momento. O monstro apareceu debaixo de Jiang Dantain. De boca bem aberta, esperando pela sua refeição. Voltando para quando Luque marcou um ponto no mapa. A marca sobre a qual Jiang Dantain tinha perguntado uma vez. Não toque nisso. Luque avisou enquanto desenhava o mapa. É extremamente perigoso. Mesmo assim, Labiuta não recuou e examinou de perto. A criatura enorme diante deles era uma gárgula que nenhum fugitivo conseguia evitar. Parecia uma estátua comum. Supostamente, se ninguém tentasse escapar, ela nunca se moveria. Essa coisa está mesmo viva. Labiuta murmurou. Luque o avisou imediatamente. Eu te disse para não mexer com isso. Labiuta respondeu, eu só não acredito que algo assim possa mesmo nos impedir de escapar. Luque continuou. Alguns dizem que é um monstro que apareceu junto com a névoa. Outros dizem que é um dispositivo criado pela agência de operações para impedir que a névoa vaze. Funciona como uma salvaguarda. Não importa se a névoa está dentro de nossos corpos ou se a carregamos conosco, no momento em que alguém tenta deixar a névoa escapar. Ela intervém.